do jogo, saída que pertence ao time do Atlético Paranaense, bonito uniforme do Atlético Paranaense no campo de jogo. Você ligado na Bandeirantes, Capelã desgarra no terço e joelha. Que o bagulho vai com o time reserva do São Paulo, vai ser feio. Apito o árbitro, toca na bola, Allan Kardec, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. E domina, Fernando vem para o time do Furacão, tentou toque de bola pelo campo de defesa, sai jogando para Léo, recolhe no campo de retaguarda, sai tocando o Atlético Paranaense, vem com Santos domina do campo de defesa, vem para o toque de bola, tenta lançamento à frente para o comando de ataque, sobe de cabeça, ganha a jogada contigo no setor intermediário, aperta novamente o time do Atlético para descer pelo setor de esquerda, Fernando prende o lance, volta a jogada contigo na intermediária para Patrick, domina pelo campo de retaguarda, tenta o levantamento frente, vem para a proteção, vem a lateral, toca na bola, Allan Franco, é lateral para o time do Atlético Paranaense, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time do Atlético Paranaense bater. Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil para você. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, na esquerda vem para a cobrança de lateral, Fernando para bater o lateral, tenta o levantamento pelo comando de ataque, vai para a finta. Ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe pelo comando de ataque, vai para o toque de bola curto no setor de meio de campo. Aperta novamente o time do São Paulo, tenta ganhar o lançamento à frente, a bola vai desviada. Em lateral, ganha Cédric para o time do São Paulo. Não, já está dando o último toque do Cédric. É lateral para mim. Não era para o São Paulo, não? Eu fiquei com a mesma impressão. Eu fiquei com a impressão. E vem Fernando. Ele ganha o lance, tenta o toque de bola curtinho pelo meio de campo. Gera uma jogada, tenta descer novamente o time do Atlético. Prende com Allan Kardec. Recolhe no campo de defesa, vem para a quinta, faz o break em cima da marcação. No primeiro ameaça, o levantamento à frente, põe para fora. Tenta o toque de bola, põe para fora novamente Riquelme. É lateral, direita, campo de defesa para o time do São Paulo bater. Vem para a cobrança o time do São Paulo para ser jogando, você ligado no microfone do Bandeirantes, é o Bandeirantes com você. Domínio do campo de defesa, lateral para o time do São Paulo bater descido para o jogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. A bola volta para Cédric, que domina pelo campo de defesa, sai jogando curtinho com Allan Franco. Allan Franco domina do campo de retaguarda, abre a jogada curta pelo comando de ataque para a Arboleda. A Arboleda já domina, tenta o levantamento para o comando de ataque, busca a jogada em velocidade para Ferreirinha, sai o goleiro na dúvida, já vem para tocar na bola, Abrão, ele põe para fora, lateral para a equipe do São Paulo bater, lateral cobrado de Ferreirinha, vem para o toque de bola Coutinho para Wendel domina para o time do São Paulo, que aluga o meio de campo e vai para cima do Atlético Paranaense, 0-0 no começo de jogo, 2 minutos de bola rolando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, a abertura vem por toque de bola Coutinho de Arboleda, ele domina do campo de defesa, já abre a jogada pelo setor de direita, na direita tenta o toque de bola Coutinho para ser para o jogo, recomeça novamente o time do São Paulo, já prende o lance no campo de defesa, levantamento vai ser feito à frente, Arboleda domina, solta a jogada do outro lado, está jogando com o Sabino estica a jogada para Ferreira para Marcos Antônio novamente no toque de bola para a equipe do São Paulo, tocar do campo de defesa com a Arboleda, domina para o São Paulo e está jogando com o Jandrei recolhe para o time do São Paulo, tenta o levantamento à frente, inverte a bola para Sabino, ele mata no peito, domina e desce para a equipe do São Paulo, vem para a finta no primeiro tempo, o toque de bola, empurrou, pensou que era um atacante, perde a bola, volta no toque de bola, o time do São Paulo ganhou, Marcos Aurélio domina para o time do São Paulo, Giru tentou o toque de meio, afasta mal o time do Atlético Paranaense, vem para tocar Patrick na bola, aperta em cima da marcação, tentou ganhar Rodriguinho, não consegue, a bola volta com o time do São Paulo na raça, na vontade, recupera com Marcos Antônio para Rodriguinho domina pelo campo de defesa, está jogando para Marcos Antônio, a Braspress, transporte as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Tenta o toque de bola para Marcos Antônio domina, levanta para o comando de retaguarda. Ele abre a jogada contigo do campo de defesa para o toque de bola Coutinho de Allan Franco domina pelo setor de direita, solta a jogada curta novamente para Cédric, para Allan Franco que sai tocando. Ele já toca no seu campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe pelo comando de ataque, aperta na marcação. Já tenta descer novamente o time do São Paulo, não consegue, no bate, rebate, bola volta. Em profundidade desce o São Paulo, Wendel tenta o cruzamento, abriu jogada no comando de ataque, afasta a zaga. A bola sai em lateral na esquerda, campo de ataque, chega tocando Abrão na bola. O detalhe, Ulisses Costa, que na ausência do Ferrarese, o Allan Franco, conforme o esperado, é quem fica do lado direito, com o Arboleda centralizado e o Sabino do lado esquerdo da zaga do São Paulo, que já toca a bola novamente.
Dizem que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. A bola volta com o time do São Paulo, domina pelo seu campo intermediário no campo de defesa, prende bola o time do tricolor do Morumbi. Lançamento à frente, domina o time do São Paulo, desce a jogada com o Tigre intermediária com o Rodriguinho para Arboleda, domina para o time do São Paulo, solta a jogada para Ferreirinha, domina a Ferreira pelo campo de ataque, tem aberto o Cédric, ele prende o lance e volta a jogada para Alan Franco tá de atacante, domina para o time do São Paulo, faz o giro, se fecha o Atlético Paranaense, domina o tricolor do Morumbi para jogando pelo seu campo de defesa, bola para o São Paulo, pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata, é Nakata Brasil, a bola já volta, o toque de bola sai jogando o time do São Paulo no campo de defesa, a abertura vem pelo campo de retaguarda, já domina novamente, vem pro toque de bola contigo novamente, recolhe a Arboleda para Alan Franco, ele domina do campo de defesa com toque de bola de Jandrei bate à frente, levanta para o comando de ataque, de cabeça afasta a zaga, é na volta do toque de bola contigo no setor intermediário, vai pro toque de bola para a direita, já ganha a jogada novamente, Benevides domina pelo setor de direita do campo de ataque, vem para a tabela, arma a jogada Coutinho pelo meio de campo, soltou Coutinho com o Dudu, ele prendeu para Benevides, tenta o toque de bola, prefere voltar do campo de retaguarda, domina o Atlético, tenta descer, vem para o toque de bola, Arboleda tira a jogada, a bola volta com a equipe do São Paulo, Arboleda já sai jogando no campo de defesa errado, a bola volta com o time do Atlético na esquerda, Fernando domina, abre o compasso, tenta o cruzamento, levantou no gol, o toque de cabeça, vai para fora! Allan Kardec subiu, cabeceou uma boa bola, passa à direita do Jandrei, tiro de meta para a equipe do São Paulo, que toma um susto no jogo. Primeira boa chegada no jogo é do Atlético Paranaense. Tomou o cruzamento do Fernando pelo lado esquerdo, né? O Allan Kardec, aí é o tipo de jogo dele, bola no alto. Inclusive aí jogador do São Paulo por aqui, quase a primeira grande chance no jogo é do Furacão. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos de disputa pelo acesso. Assine já! A bola já volta no toque de bola, tenta ser jogando novamente, recolhe a equipe do São Paulo, vem pro toque de bola para a direita, levantamento à frente no comando de ataque, aperta na marcação, tenta recuperar, recupera a jogada, André Silva, ele vem pro toque de bola, sai jogando no campo de defesa para Sabino, estica a jogada pelo setor de ponta, já solta na esquerda, campo de ataque para o Wendel desce para apoio, finta do primeiro, finta do segundo, soltou a entrada da grande área, bola para trás para Marcos Aurélio, soltou para Ferreirinha, balança em frente à marcação, vai pro toque, a bola tentou Abrão ganhar, Ferreirinha dominou, escapou, desceu, boa finta do Ferreirinha, pode soltar pela direita, tentou, passe de bola, não consegue, vem pra tocar da bola, apertou São Paulo, vem pro toque curtinho, na esquerda, abertura para Marcos Antônio, dominou pro São Paulo, cruzou, levantou no banco do gol, Arboleda subiu de cabeça, cabeceou pro gol, no alto, Santos sai pra pegar. O próprio Arboleda que tentou a cabeçada agora, é ele quem no pé de ferro consegue roubar do Patrick pra manter o São Paulo no ataque, olha o tricolor de novo. E o Santos sai jogando errado, domina novamente o time do São Paulo, vem pra cima, vem pro toque de bola, ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet simples, e num instante a Estrela Bet, a bola volta, Cícero Peixoto ligado na Bandeirantes, Manuel Gonçalves, Lucas Pereira da Silva, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do São Paulo, a abertura foi pelo setor de esquerda, campo de ataque, lançamento à frente do comando, vem pro toque de bola, domina novamente o Wendel prendeu, vem pra finta em cima da marcação, prefere voltar a jogada, recolhe a jogada, Sabino prende a jogada, recolheu para Arboleda para Sabino domina para o time do São Paulo, tenta o toque de bola, Coutinho abre para o Wendel domina, volta para Sabino, domina no campo de defesa, o árbitro marcou a falta do Wendel. E toma o cartão amarelo, ó, muita pressão no banco do Atlético Paranaense para que o cartão amarelo saísse, e de fato o cartão amarelo sai por ali, o primeiro do jogo, o Wendel, lateral esquerdo amarelado. Pretzel Quesada. Bem aplicado, soltou o braço na cara do jogador do Atlético de maneira desnecessária, bem aplicado o cartão, Quesada. E o time do Atlético, a gente observa atentamente que o jogo fica todo em cima do Allan Kardec, né? Já o primeiro lance perigoso foi justamente essa cabeçada do ex-São Paulino. Então o jogo vai ser muito em cima do Allan Kardec. Aí precisa evitar que esse passe aconteça. É aí que a gente vai ver o trabalho, né, que foi feito aí dois dias antes da partida contra o Atlético Paranaense. O que o Hernan Crespo preparou com essa formação para evitar que a bola chegue até o centroavante do Furacão. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. E dúvida vem pro toque de bola. Santos sai jogando pro time do Atlético. Abre a jogada do campo de defesa. Sai jogando com toque de bola. Coutinho na intermediária. Beleze domina. Tenta o levantamento à frente. Abre para Léo Pelé. Ele tenta o toque de bola. Não consegue. Bola volta para Arboleda. Gango se gira para meio de campo para Pablo Maia. Pablo Maia domina pelo comando de ataque. Pablo Maia vem pro toque de bola. Soltou para Wendel. Wendel recomeça pro time do São Paulo. Já sai jogando no seu campo de defesa. O time do tricolor do Morumbi. A abertura vem pro toque de bola de Rodriguinho. Ele domina. Vem para
finta, prende a jogada, abre a jogada para Alan Franco para Cédric, Rodriguinho no meio, livre, ninguém passou. É lateral para o time do São Paulo bater. Cédric vem para a cobrança, domina pelo seu campo de defesa, sai jogando novamente o time do São Paulo no campo de defesa. Bora de consórcio Volkswagen. Quer mais negócio? Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio.com.br, consórciovw.com.br. Consulte condições. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir 10 minutos de bola rolando, 10 minutos, primeiro tempo girando o placar do Campeonato Brasileiro. Mais conhecido como Copa do Brasil, oitavas de final, continua São Paulo 0-0 também para a equipe do Atlético Paranaense. Miliose. E a única outra partida de hoje, Ulisses, é às 9h30 entre Flamengo e Atlético Mineiro, fechando a ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, Cédric domina para o time do São Paulo, tenta o levantamento na frente, muito forte a bola. Ela vai embora para a linha de fundo, não chega na bola, André Silva, pois não, Quesada. O Cédric não acerta uma, né? O passe curto, quando é para tocar para o Rodriguinho, ele prefere fazer o mais difícil. E agora esse lançamento sem pé nem cabeça, não dá para entender o que acontece com o Cédric. E aí, Pretzel? Era jogo pro Mike. O Crespo elogiou o Mike depois da partida que a gente fez, o último jogo que o São Paulo teve. E aí ele não põe o Mike. Eu achei que ele colocaria o menino hoje que tá pronto para receber uma oportunidade. Foi logo depois do jogo contra o Fluminense no domingo. O Cédric, ele não acerta lances e cruzamentos. Impressionante. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Fernando Caldas em Caconde, torcedor do São Paulo ligado no microfone Bandeirantes, forte abraço, Fernando Edson Santos também, o Edésio Santos, domínio do campo de defesa, tenta descer o Atlético, houve a falta e é para amarelo, hein? Tá parado o jogo, falta pro São Paulo bater. Apareceu até o revide por ali, né? Sai o cartão amarelo pro 45, né? Do Beleze, jogador do Furacão. Beleze, amarelado por aqui, depois de um lance por baixo, né? Agora o lance foi por baixo, em cima do jogador do São Paulo, segundo amarelo do jogo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já! Disney Plus! E aí, Pretzel, e aí, Quesada? Complicado, esqueceu a bola e pegou o calcanhar do jogador do São Paulo. O Ramon Abate-Abel, ele vem em alta, né? Fez uma boa Copa do Mundo de clubes, os jogadores estão respeitando bem mais, Quesada. Falta de técnica absurda, hein, Pretzel, Ulisses e PDV. Nossa, ele quase arrancou a perna do jogador de São Paulo. Da base do Corinthians, na época diziam, é um zagueiro sem muita técnica. Tempo passou e ele continua sem técnica. É bola no campo de defesa, arrancada contigo no campo de retaguarda, domina novamente o time do São Paulo, brasileiro jogando, vem pro toque de bola contigo no campo de defesa, Alan Franco tenta o toque de contigo no setor de esquerda, abriu na direita para Cédric, lança em velocidade, vamos ver se ganha na jogada, André Silva, vem bem na cobertura, Abrão, ele chega na bola, põe para fora, lateral para aqui para o São Paulo bater pelo setor de direita do campo de ataque, lateral para o time do São Paulo bater, Marcos Aurélio tá longe de marcação, vem pro toque de bola, Marcos Antônio, me desculpem, ele prende o lance, Marcos Antônio vai para fintar a jogada novamente com Cédric pro time do São Paulo. Volta para Marcos Antônio que está jogando pro time do São Paulo. Ele prende a jogada contigo no campo de ataque, abriu para Arboleda já domina no campo de ataque, vem pro toque de bola para a equipe do São Paulo para sair jogando no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. 13 jogados do primeiro tempo, 0 São Paulo, 0 Atlético Paranaense. Quesada e Pretzel falam. Por enquanto o Atlético tá nessa ideia, né, de evitar que o São Paulo chegue com perigo até o gol do Santos. Tá conseguindo fazer isso, agora é um futebol muito pobre, olha lá. E vem São Paulo no campo de ataque, o Endel ganhou a jogada, levou para a linha de fundo, tentou tocar, tropeçou na bola e caiu. Tiro de meta pro Atlético bater e o Endel caindo fora do campo de jogo. Tá caído de fato também, Ulisses, aqui de pertinho. Não vi nada que pudesse indicar uma marcação de falta no Wendel dentro da área. Só que os jogadores do São Paulo, o Ferreirinha aqui pelo menos já sinaliza com sinal de alteração. Não sei se na queda ele acabou levando a pior, muita pressão para cima do Ramon Abate-Abel por ali, mas dois jogadores do São Paulo já sinalizaram para que seja feita a substituição
Vamos aguardar por aqui. Olha, Só pra completar, acho que não foi nada, viu, Pretzel? Eu Foi o também, camisa mas- 28, o Abraão que tava, né? mas parece, Éder, não houve nada, né, Quesada? Mas parece que ele Não, torce não, o joelho, viu? Quando ele vai É. se equilibrar, torce o joelho direito, é o que parece. Alô, Wellington, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Pois não, Quesada? Não, ele tenta fugir da marcação, porque ele vê que tá cafungando ali no cangote dele o Abraão. E aí ele pisa meio que de mau jeito, né? Olha, no melhor lance do São Paulo até aqui, eu falei que o São Paulo não estava chegando porque o Atlético fazia uma boa marcação. Só foi eu falar, o São Paulo chegou com perigo aí. E ele tá mancando muito o Wendel, viu, Ulisses? Eu acho que é joelho mesmo. Vai entrar o Enzo Dias, viu, PDB? Só pra te ajudar. Ixi, Maria, agora moiou. Caiu de vez no campo de jogo, hein? Ó, o Wendel, quem caiu agora, Ulisses, foi o Marcos Antônio, ó. Eu pensei que fosse o Mendes, mas é o Marcos Antônio, né? O Wendel tá aqui já fora de combate. E aí o Marcos Antônio também cai por ali, sozinho, também acusando um certo incômodo, hein? Que coisa. Os deuses vão escalar o São Paulo. Já aconteceu assim no Clássico, lembram, rapaziada? Quem se machucou no Clássico e entrou o Alisson, né? Então sei lá, né? De repente, mas enfim, perdeu o Marcos Antônio, eu acho que é um duro golpe, porque esse moleque joga muita bola, um dos melhores do São Paulo na temporada. Olha, de novo o lance do Wendel, só pra gente. Ele põe a mão no músculo posterior da coxa direita, não põe a mão no joelho, então ele pode ter tido uma distensão também. A gente vai aguardar, evidentemente. Só E confirmando aí, então, do Vale? saiu o Wendel 18, entrou o Enzo Dias 13. Por enquanto, o Marcos Antônio tá no campo, me parece que tudo bem com ele. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição torrada esportiva no Brasil. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Aqui parado o jogo, tá marcado novamente. Bola para aqui para o São Paulo bater mais um caído. Agora é vez o do Cedric. Cedric, exatamente. Inclusive o Mike volta a ser relacionado, tá no banco de reservas. Já em 5 oportunidades no ano foi relacionado, mas ainda não estreou. Hoje a tendência é que o Mike entre em algum momento do jogo. É bola no campo de defesa para ser jogado no time do São Paulo. Já recolhe no campo de retaguarda novamente, tenta ser jogando contigo pelo setor de meio de campo. Domina o time do São Paulo, tenta o toque para a bola, volta para Jandrei. Jandrei domina para o time do São Paulo para ser jogando pelo seu campo de defesa. Comecinho de jogo para você, 0-0 São Paulo e Atlético Paranaense. Você ligado no microfonaço da Bandeirantes. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para. Bandeirantes marca. 17 minutos de bola rolando, 17, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida. Continua para você, São Paulo 0, Atlético Paranaense também 0. Alô, alô, Puzóvio. Ulisses, hoje é dia de abertura de rodada da Série B e o Vila Nova encara o Coritiba a partir das 9h35, partida em Goiânia. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E domina, vem para o toque para novamente. Regra do time do São Paulo. A bola foi chuta na esquerda. Ganha lateral. Ganha lateral. Vem para a cobrança. Enzo Dias. Enzo Dias vem para a cobrança de lateral. Novamente no campo de retaguarda. Vem para a finta em cima da marcação. Tentou o toque de bola contigo novamente. Domínio do campo de defesa. Vambora, São Paulo, que o Atlético é fraquinho, hein? Que time ruim esse do Atlético, hein? Ô, Quesada, o Pretzel. É, um time fraco, né? Não à toa tá fazendo uma campanha muito ruim na Série B e tá disputando, não é? Não tá disputando a elite do futebol brasileiro. Não tô gostando do Atlético, não. Mas eu não entendi o Acho que o Odair. torcedor também não, né? Mas o Odair escalar time reserva, cara, numa Copa do Brasil, inexplicável. Tem que perder mesmo. Aí não. É verdade, o Capelano está ajoelhado, não adianta ajoelhar. Fizeram o pacto, meu irmão, agora aguenta. Fizeram o pacto, caíram. Eu não entendi. Ele trouxe o exorcista, é isso? Não, trouxe um padre, o Petralha, para benzer lá, porque eles fizeram um pacto com a coisa ruim. O ano passado, a torcida. Aí a coisa se Se você voltou vê contra. o vídeo é assustador, né? Aí que não ia cair, tava líder e caíram. E aí o Petralha hoje levou um padre lá na Arena da Baixada para benzer. Para fazer um exorcismo lá. Tá feio, hein?
Tá parado o jogo, tá marcado lateral para aqui para o São Paulo, bater lateral para o setor de esquerda. E o Capelantes que montou o pacto, parece a informação que eu tenho. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, já vem pro domínio, tenta o toque de bola curto pelo comando de ataque. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio do campo de ataque, aperta em cima da marcação, já recolhe domínio do comando, tenta a finta em cima da marcação, bola vai embora. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral para a equipe do São Paulo, bater pela direita no campo de ataque, tá parado o jogo. Inclusive eu tô olhando aqui, Ulisses, o Wendel, ele passa aqui no carrinho maca, ele não vai nem pro vestiário, tá indo neste exato momento, ó. Saindo aqui do campo, não fica nem no banco de reservas o Wendel já para começar o tratamento. É o futebol da Bandeirantes, vem pro jogo São Paulo, bola batida pro alto, vai embora para a linha de fundo. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta. Na chegada que deixa o torcedor um pouco mais animado. Eu falei nem pro vestiário, na verdade está indo pro vestiário, não fica nem no banco o Wendel já para começar uma observação, então, no vestiário do São Paulo, acabou de passar no carro maca por aqui. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já domínio do toque de bola contigo no setor intermediário, tenta sair para o jogo, prende a jogada lateral para a equipe do São Paulo, bater do Atlético, bater do campo de defesa, lateral para o time do Atlético, cobrar em ser jogando no seu campo de retaguarda, vai tentar o levantamento à frente para o comando de ataque, aperta na marcação, toque de bola, vem contigo no setor intermediário, vai com o drible, prende o lance novamente, novo lateral para a equipe do Atlético, bater, marca a pressão, o time do São Paulo, a saída de bola, vai na pressão, vai na pressão, vai na pressão, tricolor. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você curtiu o som da Bandeirantes, apertou, a Arboleda tentou chegar de cabeça, chega de cabeça, toca na bola, volta para tirar dali de qualquer maneira, Patrick já domina pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no campo de retaguarda. Domina novamente o time do São Paulo, recolheu pela direita do campo de ataque, aperta na marcação, vem pro toque de bola contigo novamente, domina Ferreirinha para o time do São Paulo, pela direita, Ferreirinha vai para frente em cima da marcação no primeiro, levou pro meio, passou, Rodriguinho pediu, vem a jogada para Pablo Maia domina pelo setor de direito no campo de ataque, abriu jogada, bom lance à frente, Ferreirinha pediu, toque em cima da mão do zagueiro do Atlético, o Léo Pelé, mais a mão junto ao corpo, a bola volta para a Arboleda, domina o time do São Paulo, tenta ser jogando pelo comando de ataque, toca a bola contigo no campo de defesa novamente, o time do São Paulo no campo de retaguarda, conte com alta performance e segurança que só amortecedor HG oferece, se é HG pode contar, a bola já volta no toque de bola, recolhe novamente o time do São Paulo, a abertura vem do toque de bola errado, domina o time do tricolor, lançamento, entrada da área, tentou o toque novamente, André Silva não consegue, a bola já volta novamente com o time do São Paulo, que domina pelo setor intermediário, mas o árbitro marca, falta pro Atlético bater no campo de defesa em cima de Juliano. O torcedor emenda uma reclamação na outra, porque agora há pouco a bola que acaba explodindo no Léo, mas ele já imaginando, né? Ficou com os dois braços para trás para evitar qualquer tipo de polêmica. A arbitragem agora marca a falta para o Atlético Paranaense, campo de defesa. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. 22 minutos de bola rolando, 22. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, oitavas de final. Continua para você, São Paulo 0, Atlético Paranaense também 0, Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida. Alô, Miliose. Alô, Ulisses, informação do Palmeiras, depois do jogo de ontem, Bruno Fux foi constatado com edema na coxa, pode ser um problema para o jogo de volta contra o Corinthians, mas enquanto isso, Felipe Anderson voltou a treinar e deve estar à disposição de Abel Ferreira. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Gabriel Mota tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Homero Santos, Homero lá no Horto Florestal. Obrigado pelo carinho da sintonia. Eu quero você comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Canta a torcida do tricolor. Domínio do campo de ataque, vem para finta, tenta o toque de bola. Rodriguinho perde o lance, a bola volta na intermediária, vem para ganhar a jogada Sabino. Ele ganha o lance, aperta o time do São Paulo, vem com Marcos Antônio. Recolheu no comando de ataque, mata no peito. Marcos Antônio perde o lance na sequência. Recolhe o time do Atlético. Está jogando errado, a bola volta para Alan Franco domina pelo seu campo de defesa, vem para frente, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe para o comando, vem para frente, Marcos Antônio tentou ganhar, fecha a porta o zagueiro, ele aperta, vai para ganhar, escanteio, ganha lateral,
Lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de direito do campo de ataque. Ative efeito estrela. Acesse o site, abra sua conta estrela, Bet Simples. E num instante, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque para o São Paulo, recolhe com Ferreirinha. Ele vem para a finta, tentou por entre as pernas do marcador, não consegue, perde o lance, a bola volta com o time do São Paulo. Ferreirinha ganhou, abre a jogada para Alan Franco prende o lance, tenta o levantamento para o comando de ataque, vai para a finta da marcação no primeiro. Ele prendeu o lance, tentou soltar a jogada pelo setor de esquerda, que é para ataque, boa jogada, desce novamente o time do São Paulo. Já prende o lance no seu campo de defesa, tenta a finta, tenta o toque de bola Coutinho na intermediária, recolhe o toque de bola Coutinho, Pablo Maia domina para o time do São Paulo, abre a jogada para a direita, soltou para a Arboleda, prendeu para o setor de direito do campo de ataque para Rodriguinho domina para Cédric domina para o seu campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação no primeiro, recolhe no campo da retaguarda, tenta o toque de bola Coutinho pelo setor intermediário, aperta a marcação, tenta arrancar novamente, vem pro toque o time do São Paulo, já domina do campo de ataque, prendeu a Arboleda, tenta o lançamento, Sabino do comando de ataque, vem na marcação, a bola explode, desvia em cima da marcação do Beleza e vai embora para a linha de lado, lateral para a equipe do São Paulo bater, lateral cobrado para o time do São Paulo, cobrado do seu campo de retaguarda, tenta ser jogando, vem pro toque de bola novamente o time do São Paulo, a abertura vem para o seu campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola curto pelo comando de ataque, aperta novamente a Arboleda, ele prende o lance e tenta o levantamento na entrada da grande área, vai para a finta em cima da marcação, prendeu, tentou o toque de bola, volta a jogada com Enzo Dias, ele domina para o time do São Paulo para ser jogando pelo seu campo de defesa, já prendeu o lance, vem para a finta, tenta o toque de bola curto no setor de meio de campo, aperta novamente o time do São Paulo, vai para cima do Atlético que tenta ser jogando com o Fernando aqui pelo setor de esquerda, ele vem para a finta em cima da marcação, no primeiro prende o lance, tenta o levantamento para o comando de ataque, para a volta para Santos domina, vem para a finta em cima da marcação, no primeiro prende o lance, tenta o levantamento para o comando de ataque, a bola aqui no setor intermediário, volta com o São Paulo que está jogando aqui atrás com o Jandrei domina para o São Paulo e sai para o jogo com o Alan Franco domina, deixa para Pablo Maia que abre a jogada para a direita para Cédric domina para o time do São Paulo, desce com a bola dominada, prendeu em cima da marcação, já pede a jogada André Silva no campo de ataque, ele prefere o toque de bola na intermediária para Pablo Maia, vai inverter na esquerda, empurrou novamente para Rodriguinho domina pelo comando de ataque, vai para a finta, tentou o toque de bola curto pelo setor de meio de campo, ele avança, tentou o cruzamento, passa de um lado ao outro, voltou do setor de direito do campo de ataque para Cédric, tenta ganhar o escanteio, conseguiu o cruzamento, levantamento no boca do gol, subiu de cabeça, vem para Gerard Beleze, a bola volta no toque de bola novamente com o time do São Paulo, já domina pelo seu campo de defesa para ser jogando pelo seu campo de retaguarda, a abertura foi feita no toque de bola Coutinho pelo setor intermediário, cruzamento na grande área, afasta a zaga, vem para tirar o Atlético, e aí tá parado o jogo, lateral para a equipe do São Paulo, bater pelo seu campo de defesa, vai tentar um toque de bola Coutinho no setor intermediário, o time do São Paulo, domínio do campo de ataque, Alan Franco prendeu, soltou, jogada para a Arboleda para Sabino domina pelo seu campo de defesa, vem para pintar a marcação, tanto o toque de bola, solta Coutinho para Rodriguinho domina pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola Coutinho pelo setor de esquerda, recomeça o time do São Paulo para ser jogando com Pablo Maia, que domina do campo de defesa, descambra, jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo, a bola volta com o São Paulo que está jogando no seu campo de defesa, motopeças de qualidade, Nakata, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças, Nakata. Pode contar. A bola volta no toque de bola Coutinho do setor intermediário. Aperta, tenta descer novamente do seu campo de defesa. Vem para o toque Coutinho do setor intermediário. O time do São Paulo para ser o jogando. A abertura vem para o seu campo de retaguarda. Já domina pelo comando de ataque. Vem para a finta, prende o lance Coutinho. Rodriguinho sem espaço para ser para o jogo. Ele prende a jogada, tenta o levantamento para o comando de ataque. Vai para a finta, faz o break e prende o lance. Recomeça a jogada na esquerda. Rodriguinho tentou, domina, a bola saiu. Escapou em lateral para o time do Atlético Paranaense, batendo pelo seu campo de defesa. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. A bola já volta com o time do São Paulo, que deve do campo de defesa para ser para o jogo. Recolhe o tricolor para ser jogador do seu campo de retaguarda. Vem para o toque de bola pelo setor de direita, Cédric. Ele desce para o apoio, vai para a finta em cima da marcação no primeiro, prendeu o lance, tenta o toque de bola, já solta Coutinho no setor intermédio, volta para Alan Franco, que domina no campo de defesa para o São Paulo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. Já recolhe no campo de defesa, tenta descer no ataque, é o time do São Paulo. A abertura vem para o seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola Coutinho no setor intermediário, aperta novamente, dominou Ferreirinha, lança, tentou chegar na frente, Santos sai para fazer a defesa. Ele percebeu que o Lucas Beleze perderia essa para o Ferreirinha. Sai por ali o Santos experiente, já repõe jogo 0-0 por enquanto no Morumbi.
0-0 é o placar do jogo para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Já domina no campo de ataque, tenta descer novamente, vem pro toque de bola, recolhe contigo no comando. Aperta na marcação o time do São Paulo para ser jogando no seu campo de defesa. 0-0 é o placar do jogo. Recolhe no comando de ataque, vem pra finta em cima da marcação. Já prende o lance curto novamente. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Silvio Reis tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, Gabriel Mota, pelo carinho da sintonia. Alô, José Nativa Scott, curtindo o som da Bandeirantes ligado em Piracicaba. Grande abraço para você, José Prado também. José Prado tá curtindo o som da Bandeirantes. Quesada, Pretson, falam 29-0-0 primeiro tempo. Jogo ruim pra danar, hein? Ruim, Ulisses, o Pretzel. O São Paulino deve ver esses dois laterais que estão em campo, Cedric e o Enzo, né? Deve dar uma saudade, né? De lembrar de Cafu, de Nelsinho, de Zé Teodoro, de Serginho, até de recentemente do Rafinha, né? Tantos grandes laterais que o São Paulo teve. Nossa, esses dois laterais que estão em campo, pode até ser que eles acertem um cruzamento, mas olha só, o Cedric, toda hora que pega a bola, ele volta a bola para os zagueiros, cara. O cara não tem senso ofensivo nenhum. Que absurdo, São Paulo, com tanta tradição com lateral, tem um lateral como esse. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. O Flamengo anunciou 3 jogadores nessa semana. Sabe o que está acontecendo no Maracanã? Os 3 estão relacionados para o jogo contra o Galo. E os 3 vieram da Europa. Quer dizer, eu não aguento mais poupar jogadores e calendário, como se a Copa do Brasil não fosse uma necessidade financeiramente e tecnicamente. O jogo é horroroso, o jogo. É o futebol da Bandeirantes, vem pro jogo, o time do São Paulo, a abertura foi feita à frente. Enzo Dias cruzou, vai ser o gol! Tirou de cabeça o chute, a bola voltou de primeira pancada, ali o gol! Pablo Maia! Gol! Cruzamento perfeito, a pancada do Marcos Antônio, ela explode em cima do Léo Pelé, ela volta, entrada da área para Pablo Maia, ele enche o pé, ela bate na trave direita, corre na bochecha direita da rede e morre no fundo do gol. Pablo Maia, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção que você proporciona à torcida do São Paulo. Pablo Maia, no retorno ao time do São Paulo, 1, Atlético Paranaense 0. Chora na cama que é lugar quente, João Paulo Capelanes toma essa. Pablo Maia com um time reservão do São Paulo faz 1-0. E aí, do Vale? Papai Blue Maia, porque há poucos dias ele virou papai do Mateus, fez o M na comemoração, colocou a bola ali na barriga e depois foi celebrar com o banco de reservas, porque talvez não viva o seu melhor momento no São Paulo, mas ganhou a confiança de Crespo para hoje, para fazer o que ele sabe também, finalizar de fora da área, mesmo não tanto na característica. Dessa vez um chute colocado, tirando perfeitamente do Santos, no rebote da zaga. O São Paulo abre o placar com Pablo Maia por aqui, 1-0. E aí, Quesada, e aí, Pretzel? A gente estava cobrando um São Paulo mais ofensivo, o Enzo fez uma jogada lá pela esquerda, e aí no rebote o Alan Franco foi inteligente para deixar o Pablo Maia na cara do gol, um chute de meia distância fortíssimo, sem defesa para o goleiro Santos. É isso, São Paulo tem que ser um pouco mais ofensivo e o Pablo Maia merece, né? Porque era titular absoluto, sofreu uma contusão, ficou um tempão fora e aos poucos vai reconquistando um espaço precioso nesse São Paulo aqui, Pretzel. Foi importante para ele, que perdeu a posição, tá na reserva agora depois de 2 lesões muito duras. Eu achei que o goleiro Santos falhou, viu? O chute foi colocado, mas não foi assim um chutaço, não. O Santos com mão mole acabou tocando na bola, mas ela morreu no fundo da rede. 1-0 para o São Paulo no melhor lance do jogo, um jogo realmente muito fraco tecnicamente. E vem para o jogo o time do São Paulo pela esquerda, câmera ataque, lembra o time do tricolor, cruzamento na entrada da grande área, passa por todo mundo, Cedric tentou chegar, perde o lance, ele aperta na marcação, mas o árbitro marca a falta. E na sequência aqui o Rodriguinho, né, que tentou agora esse lance,
e ficou lamentando bastante, porque era a oportunidade dele ficar com a sobra, não conseguiu. Uma das novidades do Crespo para hoje, o São Paulo vence 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina, tenta descer novamente o time do Atlético Paranaense. Bola muito forte e tranquilo. Jandrei sai do gol para fazer a firme defesa. Recolhe para o São Paulo e sai jogando no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Já domina no campo de defesa para ser para o jogo. Prende o lance curtindo no setor intermediário. O time do São Paulo tenta descer curto 1-0 para o time do Tricolor. Diante da equipe do Atlético Paranaense, para você ligado no futebol da Bandeirantes. Recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola Coutinho novamente no campo de retaguarda, tenta o toque de bola Coutinho. Domina o time do São Paulo para ser jogando, tenta o toque de bola curta pelo comando de ataque, aperta na marcação, recolhe novamente. Vem pro toque de bola no Franco. Ele prende o campo de defesa para Rodriguinho. Rodriguinho domina para o time do São Paulo, faz o giro na marcação, abertura frente para Ferreirinha. Ganhou na velocidade, vai para a área, dominou, cruzou na boca do gol, passou por todo mundo, sobrou para Enzo Dias, bateu em cima do zagueiro. Benavides pula na bola e recupera. A bola volta com o time do São Paulo. Uma blitz do São Paulo diante do fraco Atlético Paranaense. Já prende o lance do seu campo de defesa para ser jogando. Recolhe com o time pelo campo de ataque. Aperta o time do São Paulo. Tenta descer do campo de ataque. Não consegue. É na volta. Campo de defesa para ser para o jogo. Domina o time do Atlético. Já prende a jogada com o time no campo de retaguarda. Tenta o levantamento. Aperta o time do São Paulo. Ganha o lance. Ferreirinha dominou. Partiu na direita. Ergueu a cabeça. Rolou errada. A bola passe ruim. E na sequência, falta feia do Cédric, hein? Atinge o jogador Fernando. Todo estabanado, né? O Cédric, ele deixa o corpo, não só o corpo, mas também os braços para atingir o Fernando. E é exatamente isso que mostra o Ramon Abate-Abel. Faz o sinal com o braço para mostrar o cartão amarelo para Cédric Soares, o terceiro do jogo, o segundo para o São Paulo. E aí, Cassado, e aí, Pretzel? Cotovelaço. Merecido esse cartão. Na cara, cotovelaço na cara do jogador do Atlético. Merecido. Esse tipo de coisa a gente não pode concordar, não. É o futebol da Bandeirantes para você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone, ele vai a tradição do rádio esportivo brasileiro. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG na carta. Pode contar. 1-0 para o time do São Paulo. Para você ligado na Bandeirantes. Domínio do campo de defesa para ser jogando novamente o time do São Paulo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Levanta para o toque, ele vai contigo novamente o time do Tricolor. Lançamento foi feito à frente pelo comando de ataque. Tenta a finta, tenta o toque, ele vai novamente Santos. Ele bate na bola, levanta para o comando de ataque, tenta ser jogando pelo comando de ataque, vai para o drible em cima da marcação, recolhe para o comando, tenta o toque de bola Coutinho pelo setor intermediário, domina o time do Atlético, aperta, tenta descer 1-0, recolhe no comando, aperta, tenta o toque de bola na esquerda, busca a jogada Fernando já prende o lance, ele balança em frente à marcação no primeiro, tenta o toque de bola redonda, a jogada Coutinho na intermediária para Juliano já prendeu, tentou o toque de bola errada, tranquilo, Rodriguinho vem para fechar a porta e a bola sai para a linha de lado, mas o árbitro está dando lateral para o time do Atlético bater, lateral para o time do Furacão, cobrado pelo seu campo de defesa para ser para o jogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone, ele vai à tradição do rádio esportivo brasileiro. Já domina do seu campo de defesa para vir tocando contigo no setor intermediário. Recolhe o time do Atlético dentro desse novo lateral. É novo manual para o Atlético bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Recolhe no campo de defesa, o São Paulo sai jogando. A abertura vem para Cédric rasga a frente, levantando novamente para o toque de bola. André Silva tentou chegar, a bola não chega. É na volta para o setor de esquerda do campo de ataque, já tenta descer Coutinho pelo comando de ataque, tenta o toque de bola Coutinho novamente pelo setor de esquerda. Levantamento vem à frente, tenta o toque curto pelo setor intermediário, já domina novamente pela esquerda. Aperta na marcação, tenta arrancar novamente o time do Atlético, não consegue. Recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola, a bola está saindo. Mas já está marcando a falta, hein? É a falta do André Silva. Pois não. Falta do André Silva em cima do Fernando por ali. Pode ser um momento importante de ataque para o Atlético Paranaense. É o futebol da Bandeirantes para você. Que notícia triste, cara. Morre Antônio Carlos Vendramini. Uma referência do basquete feminino. Brasileiro em 74. O Vendramini foi meu técnico no basquete. Em Oswaldo Cruz do Bandeiras, cara forte. Foi técnico da Paula, que é de Oswaldo Cruz também. É médico Paula. Faleceu hoje aos 74 anos de idade. Meus sentimentos à família aí. Cara sensacional. Irmão do Elinho Vendramini, também jogador de basquete técnico. Sentimento aí a toda a família pela passagem do falecimento do Vendra.
Antônio Carlos Vendramini. E vem pro jogo, tenta descer o time do Atlético, tranquilo do gol, sai para fazer a defesa. Recolhe no campo de defesa para Sérgio do time de São Paulo. A Bitura vem à frente do toque de bola curto pelo setor intermediário. Recolhe no comando de retaguarda, tá parado o jogo. Aí já está marcada a falta que pertence à equipe do São Paulo. Não, o árbitro mandou seguir. Bola para o Atlético, tentou descer, recupera a jogada Cédric. Ele sai jogando pelo seu campo de defesa. Tem Marcos Antônio aberto pelo seu campo de defesa. Ele tenta a finta em cima da marcação, recolhe para o comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola contigo novamente pelo setor intermediário. Domínio do campo de ataque, aperta na marcação, tentou o toque de bola curto novamente o time do São Paulo. Abertura do comando para Ferreirinha. Ferreirinha abriu para Cédric. Ferreirinha já partiu. Tenta o lançamento. Cédric lançou a jogada pelo setor de direito do campo de ataque. Ferreirinha dá o tapa na bola, tentou passar. Outra finta. Ganhou na área. Mais um drible. Soltou na ponta para Cédric. Ele domina pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para a finta. Tentou o toque de bola contigo pelo setor de esquerda. Ferreirinha balançou, escapou. Tentou o toque para Rodriguinho. Rodriguinho domina do campo de ataque para Marcos Antônio. Tentou o toque de bola. Vem para ganhar o Atlético para ser jogando. Agora o Brasileiro Série B do Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Tá parado, marcado, lateral pro Atlético bater. Diz que obra é jogo duro, mas contigo e na obra dá tudo certo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 40 minutos de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, oitavas de final. São Paulo 1, gol marcado por ele, Pablo Maia, 0, Atlético Paranaense, Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida, na Bandeirantes é você, alô, Bruno Miliozzi. E nesse último jogo de ida das oitavas de final acontece logo mais às 9h30 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro, Samuel Lino, Saul, todos jogadores novos contratados pelo Flamengo, já à disposição de Felipe Luiz. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtiu o sonsaço da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Recolhe no campo de defesa para ser para o jogo novamente o time do São Paulo. O lançamento foi feito à frente pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola, a bola sai. Já está parado, o jogo está marcado. Lateral para a equipe do São Paulo, bater da esquerda, campo de ataque. É depois da tentativa de ligação direta, né? Que não dá certo. Bola pela linha lateral, bem próxima aqui ao banco do Atlético Paranaense. 1-0, vence o tricolor paulista. 1-0 novamente. Domínio do campo de retaguarda, tanto toque de bola contigo no setor intermediário. Vem Sabino, recupera para o time do São Paulo. O árbitro marca a falta do Sabino. Pois não, Quesada, pois não, Pretzel. Futebol pobre, paupérrimo do Atlético Paranaense. São Paulo chegou a quase 80% de posse de bola nesse primeiro tempo. O Atlético só se defende, não se defende tão bem assim, não é? Muitos espaços. Se o São Paulo ficasse um pouco mais esperto nos lances, tivesse um pouco mais de capricho, poderia estar 3-0 para o São Paulo, mas realmente tenebrosa a presença do Atlético aqui no Morumbi. E correta por enquanto a escolha do Crespo, porque com esse time aí o São Paulo manda no jogo e se forçar aumenta o placar. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de defesa, dentro do toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta o toque de bola, recolhe contigo no campo de ataque, aperta, pediu falta. O time do São Paulo, lançamento vem para Ferreirinha. No peito, domina pelo setor de direito do campo de defesa. Recolhe novamente no campo de defesa para ser jogando. Já prende o lance, curto novamente no campo de retaguarda. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. E aí tá parado o jogo, marcada a falta para o Atlético bater. No meio campo, Ulisses Costa, pode ser uma oportunidade do Atlético tentar assustar o São Paulo. O torcedor Chiô não queria a marcação. O tricolor vai vencendo 1-0. 1-0 para o time do São Paulo, para você ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Você curtir o sonsaço Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola contigo no campo da retaguarda, tenta descer o Atlético para a batida, gol fraquinho. Pegou muito mal na bola, né? Impressionante o Allan Kardec. Em cima do Jandrei, né? Pra, quem sabe, dar confiança para o goleiro que não joga há 5 meses. É o futebol da Bandeirantes. Nós 5 meses sem jogar, duro também. A bola volta para Ferreirinha, foi empurrado, recebeu a falta, o árbitro mandou seguir. Tá parado, o jogo tá marcado a falta. Campo de defesa para o time do Atlético, do São Paulo bater. Já acontecia a falta em cima do Ferreirinha, hein? E depois teve um enrosco por ali, justamente do Beleze,
com o Marcos Antônio, né? Mas antes a arbitragem já marcava bola no campo de defesa, Arboleda cobra curtinho. Eu não gosto de falar isso porque parece desrespeitoso, mas a gente usa muito o termo refúgio, né? Patrick passou por aqui criticado. Depois daqui, onde ele foi elogiado? Não lembro. Juliano criticado no Corinthians e também no Santos. Allan Kardec no Atlético Mineiro. Então é difícil montar um time com gente que vem de outros lugares e nos outros lugares também não funcionaram, né? E hoje não estão funcionando. Difícil fazer futebol assim. No futebol da Bandeirantes para você, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. É o Capelantes que vem com o intervalo Bandeirantes? Quem que vem com o intervalo Bandeirantes aí? Você ou o Miliose? João Paulo Capelanes daqui a pouco direto no Morumbi, Ulisses. Mas como ele tá? Está onde? Atrás do gol do Santos, secando uma barbaridade. Tá chorando. E vem pro jogo São Paulo, vem Ferreirinha pra calar o Capelani, solta a jogada, domina Rodriguinho, tenta evitar a saída, ganha pro time do São Paulo, ele prende pela esquerda, que é para ataque, vamos São Paulo, levantamento na boca do gol, tirou o zagueiro, bola sobra pra Sabino, vem pra tirar de qualquer maneira, a bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário para ser jogando, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vai terminar o jogo daqui a pouquinho, temos os acréscimos aí, Paulo do Vale. Paulo do Vale, um conselho, não se deixe influenciar. A bola volta no toque de bola contigo no meio de campo, já prende o lance curto do comando de retaguarda. Placar do jogo de 1-0 para o time do São Paulo, lançamento para Marcos, tenta chegar Marcos Antônio na bola, não consegue, a bola sai para a linha de lado. Dá parado o jogo, marcado lateral para aqui para o São Paulo, batendo pelo setor de esquerda, campo de ataque. É lateral novamente no campo de ataque, vai tentar o toque de bola contigo novamente pelo setor de esquerda, campo de ataque. É lateral novamente no campo de ataque para a equipe do São Paulo, batendo bola fechada da frente pelo comando de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Repare no campo de defesa o time do São Paulo para ser jogando. Para você a Bandeirantes com você daqui a pouquinho, João Paulo Capelanes de intervalo Bandeirantes, direto do gramado do Morumbi. A abertura tem pelo setor de esquerda, prende o lance, Fernando prende o lance, tenta o toque de bola Coutinho, Ferreirinha. Arma a jogada, vai para o toque de bola curto no comando de ataque, aperta o São Paulo. Sandra Silva, vou dizer para você, hein? Fraquinho, não é não? Não é uma sumidade, né? Mas o ano dele não é ruim, Ulisses. É o artilheiro, inclusive, 13 com gols. 13 gols. Eu gosto dele. Mas ele podia ter passado essa bola pro Cedric, né? Ele fez o mais difícil. Foi uma boa contratação, ele veio do Vitória de Guimarães. Ninguém conhecia esse jogador. Gostei da contratação. É bola do campo. Não, mas você é contra mim. Ontem você falou que não foi pênalti, não estava impedido, depois você falou que estava. Depois você falou loucura. Eu posso discordar. Você pode discordar. Você discorda de todo mundo para criar polêmica, mesmo estando errado e sem conteúdo. A bola volta no toque de bola, domínio do campo de retaguarda. Sai jogando o time do São Paulo. Já prende o Lúcio no campo de defesa para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A abertura foi feita à frente pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola Coutinho pelo setor de direita. Desce novamente Cedric. Ele abre o cruzamento, ameaçou cruzar. Vamos, São Paulo, que aí tá fácil, São Paulo. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Tricolor, 1-0 para o time do São Paulo com o time reserva. Domínio do campo de ataque, vai para a quinta, Ferreirinha ganhou o lance, juro. Boa bola para Rodriguinho, bateu! Passa a direita do gol, vai embora. E ele se lamenta bastante, né? Porque era uma chance muito boa e ele capricha no chute. Passou bem perto essa bola, rasteira, forte e venenosa. Quase o segundo do São Paulo ainda na primeira etapa. E aí, Pretzel, Quesada? Olha, só contando os minutos pro fim do primeiro tempo, o Rodriguinho é a escolha do Crespo, né? Gosta desses jogadores, o Beldia tinha arquivado ele. É um meia que chega perto da área, tem um bom chute e agora ele arriscou quase o segundo gol do São Paulo. Uma vitória protocolar até agora, hein, Quesada? Fazendo arroz com feijão, né? Agora precisa ampliar esse placar. Olha lá. Fraco chute do André Silva, impressionante o gol que ele perde. Que coisa! Ergue o braço, o árbitro, é fim de primeiro tempo no Morumbi de São Paulo. Pablo Maia, São Paulo não precisou jogar muito contra o fraco time do Atlético Paranaense. A Série B vem aí, Capelanes, é com você, Série B é com você. Narração totalmente parcial, hoje para baixo,
Hoje sem vontade de Ulisses Costa. 1-0 pro São Paulo. E o Atlético Paranaense... Eu vou falar pra você, com um time ruim desse do Atlético, só se fizer milagre. Você volta no segundo tempo, se eu permitir. No intervalo inteligente, Bandeirantes, mando eu. Cale-se, gentalha! Vamos aí! Paulo do Vale, repórter Bandeirantes. Estão metendo a mão no meu furacão, PDV. Estão 1-0 tricolor, PDV. É isso que tá dizendo o Dair Hellman pro Ramon Abate-Abel. Eu não sei qual é o teor dessa reclamação, mas ele foi lá, reclamou, virou as costas, voltou e reclamou de novo. O Ramon Abate-Abel até que foi legal, foi parceiro do Odair Hellman, pelo menos por enquanto, né? Ele fica até ali olhando, fica fitando o Odair Hellman, depois pode tomar alguma providência aí de mostrar algum cartão para o treinador do Atlético Paranaense, que hoje escalou aí 7 novidades, né? 7 reservas, e você pode falar melhor do que ninguém, Capelanes. O São Paulo está vencendo o jogo 1-0 com algumas reservas, é verdade. Por exemplo, o Luciano, principal jogador desse time do Crespo, dessa retomada, tá no banco, ó. Tá aqui bem agasalhado, porque faz frio no Morumbi, desce conversando com o Patrick, então é um São Paulo também com algumas modificações. Por isso, Hernan Crespo tem no banco, lembrando que ele já mexeu, foi obrigado a tirar o Wendel machucado para a entrada do Enzo. Ele tem no banco Yang, Luciano, Tapia, Bobadilha, Alisson, Luan, Patrick, Henrique Carmo, Mike Negruti e Lucas Ferreira. Vou fazer a boa e passar o banco do Furacão para você também, João Paulo Capelanes. Micael, Felipinho, Kevin Viveiros, esse você gosta, que eu sei que tem sangue argentino, Zapelli, misericórdia, Isaac, Cauã Moraes. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. É bom? Esse é bom. O Mendonça é o Mendonça? É o Mendonça horroroso. Meu Deus. Leozinho. Nossa, volta pro futsal. Esse aqui, nome de craque, hein? Teves. Teves, é da base, esse é bom também. João Cruz. Esse é bom também. Arthur Dias. Esse é péssimo. E Renan Peixoto. Esse é misericórdia. Jogou da Portuguesa, Campeonato Paulista desse ano também, aí foi parar no Atlético. PDV, daqui a pouquinho você volta aqui no frio estádio do Morumbi. E para deixar bem claro, brincadeiras à parte, a arbitragem do Ramon Abate-Abel foi de almanac. Tudo bem, não tivemos lá grandes lances polêmicos, mas a arbitragem bem segura, pelo menos até aqui. Pelo menos eu penso dessa forma. Alô, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, você tá na manteiga, hein, Quessadinha? Tô te vendo aqui da cabine principal do Morumbi. Quesada, boa noite. Tirou uma foto minha, viu, Pretzel? E ainda me chamou de careca. Parecia o holofote. O que você quer que eu faça? Foi uma touca, pô. Um abraço ao doutor lá, Sanabria, né? Vamos ver se é. Tá chegando. Eu quero fazer uma crítica à CBF, viu, Quesada? E permitir o credenciamento mais aberto no jogo de hoje, viu? Acho que não deveria, viu? Eu acho que a equipe acho. tem que estar sempre no estádio. Eu sou favorável a isso. Agora, se o comentarista gosta de ficar no estúdio, aí não é culpa minha, viu, Preto? Mas tudo bem. Acontece que é o teu credenciamento. Corneta é vida, irmão. O teu credenciamento é vida. tá impedindo de eu estar no estádio. Só isso. Deixa eu falar, você não caberia junto no Quesada do Liso da cabine. Por isso que eu vim aqui pro campo. campo. É o número de credenciais. Fazer. Sacanagem tem prioridade, viu, mestre? Mas a gente dá um jeito. Seguinte, Capelanes, antes do jogo, a gente teve aqui uma discussão sempre em bom tom, não é? Se o técnico do São Paulo deveria ou não poupar jogadores. Mas aí o Hernan Crespo viu o Dair Hellman também poupar alguns jogadores. Aí o Crespo tomou a decisão de deixar alguns atletas fora. Goleiro, né, o Rafael, e os outros dois que poderiam estar em campo, o Alisson e também o Luciano. Ferrarese não, porque o Ferrarese estaria fora de qualquer maneira, ele teria que entrar com outro zagueiro, que é o Sabino, se mantivesse esse esquema com 3 zagueiros, e ele fez. Mas a sensação que a gente teve era realmente de um time reserva do São Paulo. Mas é um time que funcionou bem, né? Pretzel, funcionou bem, né? Eu acho que ele fez... Ô, Quessadinha, deixa eu só dar uma sublinhada, Pretzel. Eu deixei até você por último, para que você possa analisar esse primeiro tempo. Mas tá vendo aquilo que você fala toda semana? Pessoal, vamos lá, vamos evoluir. Chega de perguntar sobre poupar. Você tá vendo por que a imprensa pergunta, Pretzel? Porque o Odair Hellman, tudo bem que o foco é subir para a Série A, babá, mas o calendário não é pesado do Atlético. E ainda num jogo importante, numa competição que dá grana, que é o que qualquer clube brasileiro precisa. O cara vai com um time completamente reserva, Pretzel. É uma vergonha isso, Pretzel. Uma vergonha a decisão, a falta de respeito com o torcedor que está no espaço
do Atlético no Morumbi. E cadê a diretoria? A diretoria fraca é isso. Parece que o Odair tá sozinho e aí ele faz o que bem entende. Não tem justificativa. O Atlético Paranaense só com essa competição e a Série B meio que entregar de mão beijada para o São Paulo a classificação. E ainda o Allan Kardec perdeu o gol, hein? Aos 2 minutos de cabeça, na frente do Jandrei, ele cabeceou na diagonal e quase fez o gol, mas perdeu. E depois o São Paulo mandou no jogo e chegou a 1-0 até com uma certa facilidade. Num gol do Pablo Maia, que pra mim o Santos vacilou, viu? Dava pra pegar. Achei o Santos com a mão mole no lance, mas não dá pra entender isso que tu tá dizendo, essa pauta que tu coloca do Atlético descaracterizar a Copa do Brasil, Capelães. Perfeito. Leandro Quesada, rapidinho no pique. Daqui a pouquinho tem os nossos parceiros comerciais. Quesada, pra você, quem foi o melhor em campo dessa primeira etapa? O Marcos Antônio é um negócio absurdo, né? Como ele mantém um nível incrível. O Arboleda muito seguro ao lado dos outros zagueiros. Agora, quem faz o gol a gente sempre tem que destacar, né? E o Pablo Maia é um lutador, né? Esse moleque passou em uma fase difícil, complicada, afastado, contusão. E ele fez um golaço aqui no Morumbi. Então eu vou de Pablo Maia. Pablo Maia, e aí, Pretzel? Eu gostei do Rodriguinho. Gostei do Rodriguinho, da movimentação dele. É um menino que merece mais minutos. E o Crespo está trabalhando ele muito bem nesse retorno do técnico argentino. Tudo no pique agora. Nota do São Paulo na primeira etapa, Quesada. Nota 7. Pretzel. Nota 7. 7 é uma boa nota. Do Atlético, Quesada. Nota 3. Nossa, e aí, Pretzel? 3 também, horroroso, 3. Nota da arbitragem, Leandro Quesada. Na arbitragem não teve nenhum lance assim, né? Nota 7. 7. Daria um 8 pra ele, tá em alta o Ramon Abate. Tá em alta. Tá mesmo, fez um bom primeiro tempo e o Odair saiu cuspindo marimbondos aqui no gramado do Morumbi. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho tem Bruno Milhozzi no intervalo inteligente Bandeirantes. Por enquanto a narração fraca de Ulisses Costa vai dando São Paulo. Por enquanto, São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. Até já, Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos.
inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. É o futebol da Bandeirantes, vem para o jogo, o time do São Paulo, a altura foi feita à frente, Enzo Dias cruzou, faz seu gol, tirou de cabeça o chute, a bola voltou de primeira pancada, ali o gol, Pablo Maia, gol! Eu vou ficar de olho. Se sair gol do Atlético no segundo tempo, eu quero ver se os mesmos decibéis serão colocados à risca no gol do Atlético, viu? Que o do São Paulo é gol! Golaço lindo, 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 lindo! Quero ver se sai gol do Atlético aqui no gramado do Morumbi. Os times estão voltando daqui a pouquinho. Reservas do Atlético fazem o aquecimento no campo de jogo daqui a pouquinho. Toda a segunda etapa de São Paulo e Atlético Paranaense. Jogo de ida, oitavas de final, Copa do Brasil é na Bandeirantes. E aí, Bruno Milhozzi, um abraço pra você. Super placar da Bandeirantes nesta noite fria de quinta-feira. Bruninho, boa noite. Fala, Capela, boa noite. Abraço pra você, pro amigo ligado aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes. Olha, Capê, sem mais jogos em andamento nesse momento, mas daqui a pouco às 9h30 tem um jogaço. Flamengo e Atlético Mineiro, um dos duelos mais equilibrados dessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida é no Maracanã. E os contratados, né, o Emerson Royal, Samuel Lino, Saul, todos já à disposição de Felipe Luiz para essa partida. A bola rola às 9h30. Na Série B é a vez do Curitiba. O Curitiba tá no G4, hein, Capela, da Série B. Vai pegar o Vila Nova às 9h35 em Goiânia. Vai perder. Começou o sinal, daqui a pouquinho sai de G4. Ô Bruno Milhozzi, daqui a pouquinho você vai aproveitar para trazer uma atualização dentro do apito final sobre os outros clubes também. Afinal de contas, tem noticiário completo de Palmeiras, de Corinthians. E olha, ô Bruno Milhozzi, Leila Pereira já começou o clássico do jogo de volta da semana que vem fora de campo. Já emitiu até um comunicado oficial contra a arbitragem de ontem do Wilton Pereira Sampaio. Procede a informação, Bruno Milhozzi? É isso, Capela. O Palmeiras bateu na porta da CBF pedindo explicações pela atuação do Braulio e do Wilton, né? O VAR e o ato da partida. O documento justamente é nesse sentido, de pedir justificativas. Por que a CBF tomou essa decisão? Qual a justificativa da comissão de arbitragem por meio desse ofício enviado na noite dessa quinta-feira, Capela? Faz parte. O derby da semana que vem já começou. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel. Daqui a pouquinho a análise dessa segunda etapa, projeção para o segundo tempo. Mas eu queria uma sublinhada rápida de vocês aí. A arbitragem voltando nesse momento para o campo de jogo. Começo contigo agora, Pretzel. Leila Pereira não gostou nada da arbitragem, assim como o Abel Ferreira. Mas o Abel também ele é mais do mesmo, é a vala comum. Quando é beneficiado, se cala. Quando acha que foi prejudicado, aí fica de chororô em entrevista coletiva, hein, Pretzel? Não, reclamar todo mundo pode reclamar, é do jogo, mas não vai surtir efeito nenhum. Só acho que a Leila Pereira anda equivocada, né? O Abel chutou um microfone no jogo passado, ela não fez nenhuma nota, nenhum pedido de desculpas à emissora que transmitia o jogo, né? Como é fácil realmente. Então, para condenar ou para apontar o dedo para alguém é uma barbada, mas para reconhecer erros internos, isso jamais. Então, a presidente é uma boa presidente, é uma boa gestão que ela faz? Sim. Mas ela se equivoca em vários momentos e esse momento foi mais um, quando o Abel Ferreira chuta um microfone e ela não emite o pedido de desculpas através do departamento de comunicação. Palmeiras tem condição de virar no Allianz Parque? Tem, mas nada indica que isso acontecerá, porque me parece que o Abel Ferreira realmente está perdendo o duelo pro Dorival Júnior, o Capelani, Quesada. Perfeito. E aí, Quesadinha? É aquilo que eu perguntei pro Abel, cara.
é a pior versão do Palmeiras de 2025 desde que ele chegou. O Palmeiras não está jogando nada e aí tem que transferir a responsabilidade da sua própria incompetência para a arbitragem, Quesada. As velhas práticas, né? É porque tudo no Brasil é seletivo, mas é do ser humano, né? E isso é muito do brasileiro também, né? Quando acontece com a gente faz barulho. Quando acontece com os outros, a gente tá nessa corrida maluca, né? Pra correr atrás do din-din. Então a gente deixa as coisas de lado. Mas no caso do Abel é sempre seletivo, né? Quando é contra ele, o mundo acabou, aí nada presta. Nós tupiniquins aqui não sabemos fazer nada, né? Agora, quando acontece com outros, eu não vejo ele levantar nenhum tipo de bandeira. E a presidente do Palmeiras vai muito nessa vibe, né? Faz reunião entrevista com 30 mulheres e tal, mas quando uma é ofendida pelo técnico do time dela, ela não vai a público defender a repórter, né? Então, enfim... eu não gosto de gastar vela com esse tipo de coisa, sabe? Mais uma também, né? O Abel empurrou um cinegrafista. 0 pedido de desculpas, né? Bem lembrado. Já dá pra pedir... o celular do rapaz não foi em Minas Gerais? Já dá pra pedir música, hein? Pede um fado. Pede um fado antes do treinamento. Seguinte, times estão voltando aí. O maior, maior do mundo não. Quase lá, o tri do mundo voltou aparentemente sem alterações, mas o maior do mundo aí sim, vem com mudanças, é isso, Paulo do Vale? Tá ali, o Mendonça com a 20, ou melhor, é o Viveiros, o Zapelli, né? Isso, é o Zapelli com a 10 e o Viveiros. Vamos ver, subiu a placa ali, saindo o 8 para a entrada do Zapelli e o Giuliano, portanto saiu o Giuliano para a entrada do Zapelli. E eu não vi a primeira, Capela, se foi o Viveiros ou se foi o Mendonça. Me pareceu daqui o 9. Viveiros, é o Viveiros. É o 9. E no São Paulo saiu o Cedric, meia no lugar do Allan Kardec, né? Entrando o Mike estreando pelo São Paulo 42, saiu Allan Kardec 27, entrou portanto o Viveiros na equipe do Atlético Paranaense. Kevin Viveiros com a nota. Vamos pro segundo tempo, é com ele. Narra direito o gol do Atlético, aí Ulisses Costa. Passa que o jogo já começou, você tá atrasado, como sempre. Vai dormir. Apita o árbitro. A bola rola, se ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Aperta na marcação, tenta o toque de bola. Patrick domina para o time do Palmeiras, tenta descer do campo de defesa. Recolhe o time do São Paulo para ser jogando no campo de retaguarda. Prende ao lance, Jandrei. Jandrei domina, tenta o levantamento à frente. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola contigo no meio de campo. Recomeça novamente, tenta descer para trabalhar pelo seu campo de defesa. Avante no campo de ataque, tenta arrancar novamente o time do São Paulo. Aperta na jogada com Marcos Antônio, tá parado o jogo. Falta pro time do São Paulo bater. E a estreia do Mike, viu, Ulisses? Camisa 42, jogador da base, 20 anos, muita expectativa. Você lembra bem, né? A final da Copinha, o que ele jogou no Pacaembu, aquela final contra o Corinthians, hoje tendo a primeira oportunidade. A bola volta no toque de bola. Recolhe que o time do campo de defesa tenta descer novamente. O time do São Paulo tenta levantar na frente do campo de ataque. Bate Jandrei. Sobe de cabeça no meio. Vem Abrão. Abrão tira, corta o perigo dali novamente no setor intermediário. Já recolhe no campo de defesa. Vem pra finta. Tenta o toque de bola com o time pelo setor de esquerda. Aperta novamente o time do São Paulo para ser jogando Ferreirinha. Finta no primeiro, finta no segundo. Desconcertou o terceiro. Enfiou boa bola pro André Silva, que demorou pra entender o lance, cara. Se ele parte antes, ele sai na cara do gol. Bom lance do Ferreirinha. Excelente, né? E o Pelés entendeu o lance, diferente do André Silva, e fez o corte muito bem. Escanteio São Paulo, Rodriguinho na bola. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. A bola volta, escanteio, cobrado, Arboleda subiu de cabeça, tocou pro meio, vem pra tirar o zagueiro. O time do São Paulo reclama. A bola volta no campo de ataque, Arboleda tenta finta e perde o lance. Vem pra dominar a Zapelli. Zapelli já prende pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Ele já prende o lance e vem pra finta em cima da marcação no primeiro. Recolhe no campo de defesa, aperta o time do São Paulo, vem na pressão, Marcos Antônio. Ele tenta ganhar para o time do São Paulo, não consegue. A bola volta no campo de retaguarda. Aperta novamente o Atlético, tenta arrancar do campo de defesa. Prende o lance na esquerda com Fernando. Fernando domina no campo de
retaguarda para ser pro jogo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta. Com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress.com. A bola já volta no campo da retaguarda para ser pro jogo. Recorre o time do Atlético. Houve a falta. Já está parado o jogo. Falta para o Atlético bater no seu campo de defesa. Em cima do Patrick, né? E o Quesada falava do Patrick no primeiro tempo. Se no São Paulo o pessoal falava que ele estava acima do peso, depois ficou ainda pior. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, pois não, Quesada? Essa impressão que eu tenho aqui, né? De perto aí o PDV traz essa impressão dele, realmente pesadaço, né? Pesadaço. E outros dois que eu critiquei já estão fora do jogo também, né? Que eu chamei de refúgio. É por aí, né, Pretzel? É por aí. O Patrick saiu do Inter também, muito mal. Por indisciplina, reclamando de todo mundo. Aí Santos, Galo até chegar no São Paulo, muito mal. E foi lateral pro São Paulo, a torcida chiou, porque o árbitro errou feio, bandeira também. É bola para a equipe do Atlético descer do campo de defesa para ser jogando. Pode contar com alta performance e segurança, contar com amortecedor HG na Nakata. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente o time do Atlético. Lançamento à frente, Arboleda mata no peito e sai jogando pelo seu campo de defesa. Ele prende a jogada do campo de retaguarda para tocar a jogada contigo do campo de retaguarda. Já domina, vem para a finta, prende no circuito no comando de ataque, aperta na marcação, tenta nesse curto pelo setor de esquerdo do campo de retaguarda. Já domina novamente pelo setor de esquerdo do time do Atlético. Vem com Fernandes vem pro break, tenta a finta. Marcos Antônio para marcar, tenta chegar da bola tocada para o meio de campo, continua na intermediária com Zapelli. Zapelli domina, ele tenta enfiar a jogada para o comando de ataque, gira Zapelli, tentou o passe, não consegue. Aqui atrás, bola recuada para Jandrei. Jandrei domina para o time do São Paulo, tenta o levantamento à frente, vem para o toque de bola, tenta chegar André Silva. Domina do campo de ataque, Marcos Antônio vem. É para André Silva, é para Marcos Antônio, levou para a linha de fundo, tentou o tapa, não chega na bola, Léo vem para tirar. Afasta Léo, sai jogando no seu campo de defesa. Ele prende nesse no campo de retaguarda para ser jogando o time do Atlético no campo de retaguarda. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, já prende no campo de retaguarda para ser pro jogo. Você está no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tempo que toque de bola contigo novamente no setor de direita, recorre o time do Atlético para ser jogando. Prende o lance, Riquelme prendeu, tentou soltar a jogada para o comando de ataque, vem para frente, domina novamente o toque de bola de Viveiros, domina no campo de ataque, aperta o Atlético, tentou tirar no franco para a batida em cima da marcação, recupera o São Paulo, sai jogando Marcos Antônio, liga para Alex Silva, ele vem para a finta, volta a jogada no campo de defesa, pela direita no campo de defesa, sai jogando o time do São Paulo no campo de retaguarda. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Aí tá parado o jogo que Viveiros está caído. Exatamente, né? Acabou de entrar no jogo justamente na vaga do Allan Kardec. Partida parada por aqui. O Crespo aproveita ali, ó, já para conversar com o banco de reservas do São Paulo. Mexeu uma vez, colocou o Mike, observa o jovem jogador de 20 anos, daqui a pouco pode mexer de novo. É o futebol da Bandeirantes, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. 6 minutos de bola rolando, 6 segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você, São Paulo 0, São Paulo 1 para o São Paulo. Pablo Maia fez 0 para o Atlético Paranaense. Na Bandeirantes é você. Alô, ô Bruno Miliozzi. Ulisses, Flamengo e Atlético Mineiro escalados. Detalhe, hein? Flamengo vai com um time misto para o duelo pela Copa do Brasil às 9h30. Já o Atlético Mineiro, com o que tem de melhor à disposição, a bola rola daqui a pouco no Maracanã. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta arrancar novamente o time do Atlético Paranaense pelo setor de esquerdo no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo na intermediária, apertou Léo Pelé, vem para tocar da bola, toca, corta, tira 1-0 para o time do São Paulo, já domina do campo de ataque em velocidade, Dudu prendeu, abriu para a direita no campo de ataque, Benevides vem para o cruzamento, tenta o cruzamento dentro da grande área, Benevides cruzou, afasta a zaga do São Paulo, o Franco vem para tirar, a bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, você ligado no microfone da Bandeirantes,
Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Prende o lance, tenta descer o Atlético, houve desvio. Lateral pro Atlético, bater pela direita do campo de ataque. Lateral já foi cobrado, o levantamento vem à frente pelo comando de retaguarda. Tenta finta, tenta o toque de bola curta pelo setor intermediário. Aperta na marcação, já tenta descer contigo do campo de defesa. Aperta Marcos Aurélio, Marcos Antônio. Marcos Antônio ganha o lance, perde na sequência para a volta do comando de ataque. Aperta o time do Atlético, Pablo Maia vem para finta. Ele perde a jogada para a volta do comando de ataque. Tenta descer o Atlético, bola batida do Jandrei, ficou, vem na marcação. Jandrei deixa a bola sair. Em tiro de meta, bate em Viveiros por último para a equipe do São Paulo bater. E com 8 minutos, o Atlético Paranaense no campo do São Paulo. E aí eu falei, né, no primeiro tempo, que o Odair Hellmann estava numa pressão danada para cima do Ramon Abate-Abel. Ficou na conversa. Agora, com 8 minutos, sai o cartão amarelo para o técnico do Atlético Paranaense. Foi escanteio essa bola. Essa bola foi escanteio. Um erro do Ramon Abate. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem para cobrancerias de tiro de meta. O time do São Paulo para ser jogando. A bola já volta no campo de retaguarda para ser jogando. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A abertura vem pelo seu campo de retaguarda para ser jogando. Vai tentar o toque de bola curto no campo de defesa. Recomeça novamente no campo de retaguarda. Prende o lance curto o time do São Paulo. Já prende a jogada curtinha pelo seu campo de retaguarda. Vai tentar levantamento à frente para o comando de ataque. Vem para finta. Ele tenta o toque de bola. Domina Rodriguinho domina pelo campo de defesa para o time do São Paulo, tenta enfiar à frente, abre do toque de Marcos Antônio, tentou descer para apoio, ele perde o lance curto novamente no campo de retaguarda, ele prende o lance no campo de retaguarda, vem para a finta, domina Zapelli, prende o lance, perde a jogada, a bola volta para Marcos Antônio, domina para o time do São Paulo, de primeira liga para Ferreirinha, no mano a mano com o Léo Pelé, ele prende o lance, agora volta para Marcos Antônio no meio de campo, tenta o toque de bola Coutinho pelo comando de ataque, aperta na marcação, já recolhe a jogada Coutinho pelo setor intermediário, vem para a finta em cima da marcação, vai para o toque de bola Coutinho novamente, setor da direita. A abertura vem no campo de ataque, desceu São Paulo, bola vai embora em tiro de meta. Esqueceu a bola Enzo Dias. E foi inteligente o Benavides, né? Porque ele consegue disputar a bola sem tocar, acaba de alguma forma aí desconcentrando o Enzo em mais uma boa jogada do Ferreirinha. Mais uma enfiada de bola por aqui, tenta articular, tenta armar o São Paulo, camisa 11. A bola volta no campo de defesa com o Atlético para ser jogando. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio? Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio, vw.com.br, consulte condições. A bola já volta no toque de bola contigo no campo de defesa para ser jogando. Aperta na marcação, tenta arrancar novamente o time do Atlético, já perde a jogada Coutinho pelo setor intermediário. Já domínio do campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo novamente pelo setor de esquerda. Aperta na marcação, São Paulo tenta descer, perde a jogada. Mas com falta, André Silva. Tá parado o jogo. E ele fica pedindo cartão pro Ramon Abate-Abel, fica apenas na conversa por ali. Falta meio campo para o São Paulo que tenta o ataque. É o futebol da Bandeirantes, do meio do campo de defesa para ser jogando. Alô, Oscar César ligado na Bandeirantes, vem comigo no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no campo de defesa, contigo no campo de defesa. Recomeça novamente o time do São Paulo para ser para o jogo. Prende o lance curto no campo de defesa, Arboleda domina pelo setor de direita no campo de retaguarda, vai para fim. Ele tenta o toque de bola para Alan Franco. Alan Franco dominou para Marcos Antônio. Marcos Antônio vem para a tabela, recebe para o time do São Paulo. É na fogueira, faz o drible, faz a finta, volta a jogada pelo setor de direita, na direita do campo de ataque, aperta na marcação, já tenta descer Coutinho pelo setor intermediário, aperta novamente o time do São Paulo, tem lateral, tá parado o jogo, marcado lateral para a equipe do São Paulo bater, é lateral para a equipe do São Paulo, cobrado do seu campo de retaguarda para você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! A bola já volta no toque de bola Coutinho no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer Coutinho novamente pelo setor de esquerda, recomeça o time do Atlético, tenta descer, ganha o São Paulo, Marcos Antônio, ele domina para o time do São Paulo, é impressionante como a bola passa pelo Marcos Antônio no campo de jogo, na volta Coutinho no campo de retaguarda para sair para o jogo, já domina no campo de ataque, tenta descer Coutinho no setor intermediário, aperta, tenta arrancar o time do São Paulo, bola volta Coutinho no campo de defesa, recolheu pelo comando de ataque, abriu jogada para a ponta, Pablo Maia soltou para Ferreirinha dominou, em velocidade, ganhou, passou, tá dentro da grande área, toca o zagueiro, põe para fora em escanteio. E o Ferreirinha vai comandando as ações do São Paulo. No momento que o torcedor começa a aplaudir, se manifesta porque o Crespo chama Luciano. Daqui a pouco tem Luciano no São Paulo.
e Alisson. Daqui a pouco 2 no tricolor, escanteio, o Rodriguinho cobra. Agora pode até ir embora, viu, Capelanes? Aí tá parado o jogo, tá marcado, escanteio pro São Paulo bater. Vai embora, Capelanes, que você vai chorar hoje. Escanteio, São Paulo, Rodriguinho levantou de cabeça, vem o zagueiro pra tirar. A bola já volta no seu campo de defesa pra ser pro jogo. Você tá ligado, vem São Paulo pela direita, Rodriguinho, bom drible. Caminhou com a bola, levou. Tentou os caras agora com tabela de Alan Franco não chega na bola. Ela volta no campo de defesa pra ser pro jogo. Já prendeu no contigo no setor intermediário. Recolhe o São Paulo, cruzamento à frente, passou pelo Ferreira. Vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para o Atlético bater. No domingo a gente viu o Marcos Antônio achar o Ferreira na grande área pro gol do São Paulo. Dessa vez numa característica diferente, mas como ele pega bem na bola para fazer esse tipo de jogada o Marcos Antônio. Com mais força dessa vez, o Ferreirinha não alcançou e já o São Paulo mexe. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Tenta descer o Atlético, a bola vai embora para a linha de fundo. Tira de meta para o São Paulo bater. Vai mexer o São Paulo. Exatamente, Ulisses Costa. É Luciano grita, canta o torcedor que tem uma idolatria recente pelo camisa 10. Ó, o Morumbi grita o nome de Luciano. Sai Marcos Antônio, 20. Entra Alisson, 25. E para entrada de Luciano vai subir a placa. Sai 17, André Silva, entra 10, Luciano. É o futebol da Bandeirantes para você. E aí, Quesada e Pretzel? Esse time poderia ter iniciado a partida, né? Aí seria praticamente o melhor time, a melhor versão para essa noite, né? Então o Crespo, acho que o Crespo acertou, conseguiu o resultado no primeiro tempo e agora ele coloca o time principal, né? Porque Alisson e Luciano nesse momento são titulares absolutos da equipe do São Paulo. E o jogo tá tão fácil que dá para fazer 2 ou até 3. Agora, há pouco focaram em cima do Patrick, viu, Ulisses? Como é que um jogador tem esse físico, um jogador profissional do Atlético Paranaense? Que coisa lamentável. O Atlético no momento ruim da sua história, né? São Paulo tá treinando hoje aqui, né, o Quesada? É um treino. Muito respeitosamente a gente fala isso contra um time que é uma marca do futebol brasileiro, né? Mas que infelizmente errou aí na gestão do futebol e hoje amarga a Série B. E se continuar jogando esse futebol, o Atlético Paranaense é muito mais candidato a ser rebaixado para a Série C do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar até o final da temporada. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E tem que tomar cartão amarelo, né? Tá parado o jogo, Dudu. Puxou desde lá de trás pelo calção, Rodriguinho. Você pediu o Luciano também, né? Se bem que o Luciano pedir cartão não é novidade não, mas dessa vez talvez com uma certa dose de razão. O Rodriguinho ia avançando, conquistando espaço, sofre a falta, lado esquerdo já cobrado. Conte com alta performance e a segurança que sua amortecedora HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor do Brasil, na Bandeirantes Oliveira, palestra ligado, Gabriel Mota também curtindo. Alô, Matos Filho, obrigado, Vitória Viana. Ligada no microfone, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcado lateral para aqui pro Atlético bater do seu campo de retaguarda. No meio do campo de defesa, o time do Atlético para ser o jogando. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e no instante. Estrela Bet, abra a volta, tenta o toque, ele para vem a Arboleda para tirar, mas houve a falta da Arboleda em cima do Viveiros. Exatamente, né? Agarrou por ali, não deixou o camisa 9 se movimentar, falta marcada, campo de ataque Atlético Paranaense, o São Paulo vence 1-0. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 16 minutos de bola rolando, 16 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida. Continua para você.
São Paulo, 1 gol de Pablo Maia, 0 pro Atlético Paranaense. Na Bandeirantes é você. Alô, Bruno Miliazzi. Ulisses, hoje o Palmeiras enviou um ofício à comissão de arbitragem da CBF questionando a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio e do VAR do Braulio. Inclusive, essa nota foi enviada pedindo justificativas pela decisão do árbitro de vídeo, não só pelo pênalti, mas também pelo impedimento no gol marcado por Maurício. Mas a cabeça do Gomes estava na frente, gente. Pô, mas será que... Pelo amor de Deus, né? Se tivesse errado, a gente falaria que tá errado, tudo. Agora, tem que ser... Tava na cabeça do Gomes, tava na frente. Vi mil imagens hoje. Entendeu? É reclamar de uma coisa... Enfim, quanto esporte teve pênalti pro Palmeiras? Ninguém reclamou, né, Pretzel? O Abel reclamou, mas eu não vi nada em 2 pênaltis. Ele viu aonde os 2 pênaltis. Teve nada em relação ao Palmeiras. Nada. Diz que obra, jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai lá, pega o Corinthians quarta-feira e enfia 4-0. Você é tão superior, acabou, pô. É o que o Palmeiras tem que fazer, né? E tem time pra buscar esse resultado. Não sei se 4-0 e tal, mas eu acho que tem condição de vencer o Corinthians no jogo da volta. Agora, tem que parar de ficar criando fantasma, né? Começa a criar fantasma. É bola no campo de ataque, domina novamente, tenta descer o Coutinho na intermediária, vem a falta de ataque, tá parado o jogo, falta para o Atlético bater. É no excesso de vontade do Enzo Dias, né? Acaba pegando por aqui o jogador do Atlético, Benavides, falta marcada, campo de defesa, 1-0, vence o São Paulo. 1-0 para a equipe do São Paulo. Você ligado no futebol, tá Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtiu o Sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Já domina do campo de defesa para ser para o jogo. Prende o lance contigo no setor intermediário. Recolhe para o setor de esquerda do time do Atlético. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domina do campo de retaguarda. Tenta o toque de bola contigo pelo setor de esquerda do campo de retaguarda. Motopeças de qualidade, Nakata conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também em motopeças Nakata, pode contar. Domina campo de retaguarda do Atlético para ser jogando. E o jogo aqui, Pretzel e Quesada. O jogo se desenha agora, mais com o Atlético saindo para o jogo. A entrada do Viveiros fez bem, porque ele está tentando segurar a bola um pouco mais à frente. Mas o São Paulo ainda é dono da partida, só que não força tanto. E parece num ritmo mais lento do que o desejado para aumentar o placar, Quesada. E aí o contragolpe pode ser fatal, né? Se o São Paulo colocar um pouco de velocidade aí. O Atlético Paranaense deu uma melhoradinha, olha lá. E tenta descer o time do Atlético, a bola vai embora, tiro de meta para o São Paulo bater. E agora fica ali, né? Dentro da grande área. O Arboleda fazendo a proteção, uma provocação aqui, outra ali, os ânimos dão mais altada, mas tudo certo, vai cobrar o tiro de meta o Jandrin. É o futebol da Bandeirantes para você ligado na Bandeirantes. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. Parado o jogo, tiro de meta novamente para o time do São Paulo, bater do campo de defesa. Igor Prado tá curtindo o Sonsato Bandeirantes, obrigado em Azambuja, Portugal. Grande Igor Prado ligado no futebol da Bandeirantes em Azambuja, obrigado pelo carinho da audiência. Domínio do campo de defesa para ser jogando, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. O placar do jogo continua 1-0 para o time do São Paulo. Domínio do campo de defesa, tenta descer no campo da retaguarda. A abertura foi feita à frente pelo comando de ataque, tenta a finta em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance e vai tentar o toque de bola curto novamente pelo setor de esquerda do campo da retaguarda. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domina pelo setor de esquerda do campo de ataque, aperta na marcação, recolhe novamente pelo setor de ponto do time do Atlético. A abertura vem para Fernando, prende o lance pela esquerda, volta a jogada contigo no campo de retaguarda, está jogando com Abraão. Abraão tenta o levantamento para o comando de ataque, vem para a finta, tenta o toque de bola, já solta contigo no setor intermediário. Domínio do campo de ataque, o Atlético tenta descer. Gosta do jogo, o Atlético, cruzamento na área, vem para tirar de cabeça, tira o perigo dali, Enzo Dias. Enzo Dias domina do campo de retaguarda, vai para o toque de bola para Ferreirinha. Ferreirinha domina para o time de São Paulo, gira a jogada, jarba para Pablo Maia pelo meio de campo, autor do gol, recolheu para Luciano, tocou errado. A bola volta no campo de defesa para Sérgio Grande. Já prende o lance Coutinho pelo setor de liga direita do campo de ataque, vem cruzamento dentro da grande área, prende o lance, tenta descer novamente o Atlético, cruzamento na boca do gol, mergulha para tirar. Vem bem para cortar o perigo lateral para a equipe do Atlético bater na esquerda. E aí foi o Patrick pesado para cima do Mike. Levinho com os seus 20 anos.
Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui tá parado o jogo. Vai mexer o Pablo Maia quem vai sair. Então mais uma por parte do técnico Luiz Ubeldia, saindo 29 Pablo Maia, inclusive vai sair de maca para a entrada do 21 Bobadilha. Muito bem, e aí? Ele poderia ter feito o quê, né, Ulisses e Pretzel? Ele poderia ter começado com o Luciano, com o Alisson e o Bobadilla e poderia tirar esses caras no segundo tempo. Ele optou por descansar esses caras e colocar essa tropa de choque na segunda etapa, né? Foi uma escolha. Até agora tá dando certo. Só acho que 1-0 ainda é um resultado que deixa a disputa aberta, apesar do Atlético Paranaense ter vários problemas na temporada. Lá, a atmosfera favorável, 1-0, é um jogo, um resultado que de repente pode tentar buscar aí para pelo menos ir para os pênaltis. É bola no campo de retaguarda, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Domínio do campo de defesa para sair pro jogo, tenta descer contigo no setor intermediário. Tá parado o jogo. Vai entrar e não vai? Agora é que sai aplaudido o Pablo Maia, de maca entra então o Bobadilha. E aí? Chamar o Pretzel, né? Não deu tempo de chamar o Pretzel. E aí, Pretzel? Não, tá tranquilo, gostei do Bobadilha. O Bobadilha foi recuperado pelo Crespo, é um jogador que o Zubeldia aproveitava de vez em quando. Então a chegada do Crespo motivou alguns jogadores que não estavam arquivados, mas tinham poucos minutos com o treinador anterior. Tá bem o Bobadilha. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. A amortecedora HG Nakata pode contar. Vou dizer pro seu São Paulo, parece que pega um time frágil e... não joga também. Tira o pé. Porque talvez a coisa esteja tão fácil, né? Enfim... Repito, acho que 1-0 não é o grande resultado jogando em casa contra esse Atlético Paranaense. Seria legal de 2 para cima, mas não está conseguindo fazer isso até agora, né? É o futebol da Bandeirantes. Ô, Ulisses. E aí? Saindo o Fernando, meia dúzia para a entrada do 5, Felipinho na equipe do Atlético Paranaense. E também entrou o Mendonça. Saiu o Dudu, 53. Mendonça, que número é? 17. Ele que era do Corinthians. Obrigado. Steve Mendonça. É verdade. É o futebol da Bandeirantes para você. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Domínio do campo de defesa, recolhe do campo de retaguarda, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do São Paulo. Levantamento à frente, a bola sai. Ulisses, Mendonça também é outro cara que tem empresário bom, né? Quando o Pretzel fala que ele jogou no Corinthians, é a nossa força de expressão, né? Porque assim, ele também jogou num monte de lugar e na realidade não jogou nada, né? Ceará até que ele teve uma boa fase, jogou na Turquia, ele estava no Clube León, né? Que foi sacado lá injustamente pela FIFA do Mundial de Clubes. E esse Felipinho é aquele que era da Ponte, né, PDV? Esse Felipinho, né? Isso, exatamente. Mais uma contratação da sem renovação e sem transparência do Mendonça. Isso. A bola volta do toque de bola, Ferreirinha aperta, tenta ganhar o lance para o time do São Paulo. A falta do Ferreirinha. O torcedor reclama, né? Reclama bastante e o Luciano fica em cima. Tá ali fazendo uma pressão danada para cima do Ramon Abate-Abel, que manda o jogo seguir. Achei falta, hein? Também achei. Não dá nem para desconsiderar essa marcação. A torcida tá xingando aí o juiz. Muito bem. É impressionante a pressão, né? E o Luciano entrou em slow motion também. Já ele faz o dele, mas entrou em slow motion. Domínio do time do Atlético, tenta descer pelo setor de esquerda. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca.
Você confere, 27 minutos de bola rolando, 27 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, gira do placar da Copa do Brasil, oitavas de final. Continua São Paulo, 1 gol de Pablo Maia, 0 para o Atlético Paranaense na Bandeirantes, é você. Alô, Bruno Miliazzi. Ulisses, notícia de agora, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima suspendeu a investigação contra o presidente da CBF, Samir Chaldi. Ele conseguiu uma liminar um dia após ser alvo da Operação Caixa Preta. Ele era suplente de uma deputada investigada pela Polícia Federal. É o futebol da Bandeirantes, domínio do campo de defesa para ser chegando, recorde time do São Paulo, prende a jogada, Coutinho novamente com toque de bola de Arboleda, ele domina para o time do São Paulo, vem para a finta, o Wagner ligado no microfone, Bandeirantes, José Roberto Costa, curtindo o Sonsaço, Bandeirantes, obrigado, alô Edu César, forte abraço para você, a bola volta no toque de bola, Coutinho do setor intermediário, aperta na marcação na esquerda, Ferreirinha, dominou para o São Paulo, abriu para Rodriguinho, cruzou, vem para tirar Léo complementa o lance, tenta o toque de bola, Viveiros, ele domina no campo de defesa para ser chegando, já aprende a jogada contigo no comando de ataque, aperta novamente no toque de bola, recolhe para o setor de esquerda, campo de ataque, vem para a finta, tenta descer novamente o time do São Paulo, vem para o toque de bola, já aprende o lance contigo no setor de meio de campo, dominou para o setor de ponta, demite no campo de ataque, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe novamente o time do São Paulo, a abertura foi feita à frente, vem para o toque de bola pelo setor de esquerda, recolhe novamente, vem para a finta, domina no campo de ataque, vai tentar o toque de bola contigo novamente, é bola no campo de defesa novamente, recolhe no campo de ataque, o time do São Paulo tenta na esquerda, lançamento errado, que coisa, tá louco, é bola para o São Paulo que aperta e perde de novo o lateral para o Atlético bater. É na briga do Bobadilha por ali, né, tentando manter o São Paulo no ataque pelo lado direito, participação do Mike também na jogada anterior, lateral Furacão, 1-0, vence o Tricolor. E aí, Quesada, eu vou dizer pra você, o São Paulo também não se encontra agora, piorou, parece o São Paulo. Se eu usou o termo slow motion, né, que é a câmera lenta, realmente o São Paulo tirou o pé nesse segundo tempo, eu não tô conseguindo compreender, né? Forçasse um pouquinho, criaria uma condição, uma vantagem melhor do que aquela que ele tá construindo até agora, com esse 1-0 no placar, realmente. E aí não passa pelo jogador que é o titular, ou aquele que veio do banco, né? Aí o comando do técnico para tentar fazer esse time jogar esses últimos 15 minutos, o que não tá jogando nesse segundo tempo. O jogo tá tão fácil. Do campo de defesa. Pois não, Pretzel. O jogo tá tão fácil, tá? Que o São Paulo tá se arrastando também. Então é o seguinte, só que não dá pra brincar, porque se Viveiros, esse colombiano, é bom jogador. Cai uma bola pra ele empata o jogo. Então é só forçar um pouquinho que o São Paulo faz o segundo, mas parece que tá louco e termina o jogo. E vem São Paulo no campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola curtinho pelo setor de esquerda, dominou Ferreirinha, ele prende o lance na finta, tentou descer, perde a jogada, a bola volta no toque de bola, já domina o São Paulo pra sair jogando, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 30 minutos de bola rolando, 30 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, oitavas de final, jogo da ida. Morumbi pra você, continua São Paulo, 1 gol de Pablo Maia, 0 pro Atlético Paranaense na Bandeirantes, é você. Alô, Bruno Miliazzi. Ulisses, daqui a pouco tem mais Copa do Brasil, 9h30. A bola rola no Maracanã para Flamengo e Atlético Mineiro. Pela Série B, o Coritiba vai a campo às 9h35 contra o Vila Nova, em Goiânia. É o futebol da Bandeirantes para você. Recolhe no campo de defesa, domina no campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente. Recolhe novamente no campo de retaguarda, domina novamente, tenta descer pelo setor de esquerda, aperta na marcação, domina no campo de ataque, aperta novamente o time do São Paulo, domina no campo de defesa, vem para finta, prende o lance, recolhe com o Rodriguinho. Domina no campo de ataque, Alan Franco solta para Rodriguinho. Ele domina no campo de ataque, vai para finta em cima da marcação, prende o lance, tenta o toque de bola. Lindo lance do Rodriguinho, passou, deu para trás, vai sair mais um, bateu! Ferreirinha. Gol do São Paulo no Morumbi! Num lance sensacional
Paranaense entra na grande área, leva na linha de fundo, ergue a cabeça e com convicção, ele cruza pra Ferreirinha na marca do pênalti, na entrada na pequena área, meteu um canhão pro gol no canto esquerdo pra fazer o segundo gol do São Paulo no jogo. Pode dar meio gol pro Rodriguinho no gol do Ferreirinha. Ferreirinha, com emoção maior do futebol, essa emoção Ferreirinha que você proporciona à torcida do São Paulo no Morumbi. São Paulo 2, Atlético Paranaense 0. O detalhe do gol é pra chorar na cama, Capelanes. Do Vale. 7 gols, essa é a contagem do Ferreirinha em 2025, mas o detalhe é pra celebração, o gol foi dele, mas a celebração foi toda pro Rodriguinho, que fez a jogada. E aí o Bobadilha chama o Rodriguinho e fala o seguinte, ó, olha lá pro banco de reservas. Quando ele olha, tá o Crespo celebrando demais, porque o Rodriguinho é uma aposta do treinador argentino, titular hoje. Faz a jogada, tem a chuteira lustrada por Ferreirinha, autor do segundo no jogo, volta a repetir, o 7º dele na temporada. São Paulo 2, Furacão 0. E aí, Pretzel, e assim São Paulo, massacra São Paulo, Luciano dominou, Manução, cortou, vai fazer o gol, bateu o Michim. Da marcação do Del Pelé, evita a saída, mas ela sai para a linha de fundo, tenta evitar escanteio, São Paulo pela direita. Agora o Rodriguinho é quem vai cobrar, tá bem cansado já, bem desgastado o Rodriguinho, fez a jogada do gol, já mostra um certo desgaste, escanteio São Paulo. Tá parado o jogo, escanteio São Paulo, sinta o clima no Morumbi. Tricampeão do mundo, domina o time do São Paulo, vem para o campo de ataque, bola foi solta para o Franco, ele prendeu-se, tentou distribuir a jogada no campo de defesa para ser o jogador do campo de retaguarda. Tá parado o jogo, recolhe no campo de ataque, o São Paulo já tenta descer contigo pelo setor de meio de campo, domínio do campo de retaguarda, vem para frente em cima da marcação, domínio no campo de retaguarda, vai para o toque de bola novamente, o time do São Paulo abre com a Arboleda, domínio no campo de defesa, vem para frente em cima da marcação, vai tentar o toque de bola, recolhe no campo de retaguarda para ser para o jogo, a bola foi solta campo de defesa, com o time do São Paulo para ser o jogando. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Abra já volta no toque de bola para a equipe do São Paulo ser jogando no seu campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. A Grupo Souza Lima, recolhe no campo de defesa para ser para o jogo. O time do São Paulo, lançamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, levantamento foi feito à frente na coxa, mata a jogada Alan Franco. Ele prende 2-0, o tricolor bonito. Tenta o toque de bola, Rodriguinho, o zagueiro vem para cortar, antecipa a jogada, bem Sabino, ganha a jogada para o time do São Paulo, pode soltar para Ferreirinha, enfiou para Ferreirinha, Sabino partiu, Ferreirinha limpou, bateu. Mas o que é isso, Ferreirinha? Mas o que é isso, hein? E aí? Ô do Vale. E aí, quando a fase é boa, nem o Luciano reclama. Aplaudiu a tentativa do Ferreirinha. Ulisses, o Rodriguinho fez um negócio que é muito legal, que a gente cobra no futebol, que é quebrar a linha, né? Pegou a bola, se projetou 10 metros, pronto, já criou uma confusão. Quase que poderia ter recebido o pênalti também, né? Se o jogador do Atlético chegasse um pouco mais firme, o Ferreirinha marcando esse belo gol aqui no Morumbi. Põe na roda o São Paulo, Atlético humilha, toques de calcanhar, tentou o Rodriguinho, ganha a jogada do time do Atlético para ser o jogador de volta para recuperar para a equipe do São Paulo, essa ajuda do campo de defesa, com toque de bola na sua zaga central, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 36:30 de bola rolando, 36:30 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, oitavas de final.
Continua para você, São Paulo e Atlético Paranaense, São Paulo 2, Atlético Paranaense 0, na Bandeirantes é você, jogo de ida das oitavas de final. Alô, Bruno Dominiozzi. Ulisses, destaque para o jogo de logo mais entre Flamengo e Atlético Mineiro. O atacante Dudu conseguiu um recurso no STJD e por isso está liberado para jogar esse duelo da ida das oitavas de final. Daqui a pouco às 9h30 é a opção do Atlético Mineiro, pelo menos no banco de reservas. E vem São Paulo no ataque, bola foi solta na esquerda, bateu pro gol! Dá um tapa na bola, deu na trave e saiu. Que chegada do São Paulo, quase o terceiro gol, hein? Que chegada aqui na esquerda do Enzo Dias. E de novo de pé em pé, Ulisses. Essa bola começou lá do lado direito com o Luciano, passou de novo pelos pés do Ferreirinha pro chute forte. Na característica do Enzo Dias, ela explodiu na trave, linha de fundo. Torcedor canta alto no Morumbi, o São Paulo vence 2-0. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa para ser jogando, já vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, vem para tentar gerar a jogada, foi deslocado o jogador do São Paulo. A bola volta com Alan Franco domina pelo seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola curtinho pelo comando de ataque. Aperta na marcação, um toque de bola, vem curtinho pelo setor de meio de campo, já domina novamente. Aperta o time do São Paulo, tenta descer pelo setor de esquerda, de forma errada, para a volta do campo de defesa. Domina o time do Atlético Paranaense para ser jogando. Luciano pode entrar, fazer gol daqui a pouco, mas não entrou bem no jogo, né? Não entrou. Tá faltando um pouco mais de infiltração também. Mas o Rodriguinho, para mim, é o melhor em campo. E eu tinha falado, se o São Paulo forçar, faz o segundo gol. E fez. O time do Atlético também, hein? É o time mais sem sangue da história do Atlético. Impressionante. Alô, Nilson Moura, tá ligado na Bandeirantes? É, pedir, ele foi, vem São Paulo, Ferreirinha pela direita em velocidade, vai pro corte, escapa a marcação, armou bom lance à frente, Ferreirinha, não dominou, partiu em velocidade, afasta, a bola volta para Bobadilha, domina para o time do São Paulo, pelo setor de esquerda, câmera ataque, Mike para Ferreirinha, Ferreirinha dominou, girou, bateu pro gol, põe pra fora. Tiro de meta, agora o Luciano não gostou muito não, hein? Agora não, agora ele tá fazendo não com a cabeça, né? Também tudo tem limite. Ó, no Atlético vai sair o 63, o Riquelme, para a entrada do 57, João Cruz. João Cruz, hoje em dia torcer pro Atlético, hein, Quesada? Hein? É uma boa. Esse moleque que tá entrando também é da base do Atlético Paranaense, tem uma excelente base, já fez muito dinheiro, não é? Com a garotada. E esse Diogo Riquelme que saiu, começou no Palmeiras, não foi muito bem aproveitado. Tem 3 jogos aí no time profissional, ou seja, tem os velhinhos, mas tem os novinhos também nesse time do Atlético. Os velhinhos não estão resolvendo nada, hein? Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Domínio do campo da retaguarda para ser pro jogo, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, vem o toque de bola contigo novamente pelo setor intermediário. Aperta, vai para o toque de bola contigo o time do Atlético para sair jogando. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress. Domínio do campo de defesa para ser pro jogo. Aperta na marcação, já recolhe, pois não. É bola no campo de ataque, já domina, vem pra finta, prende o lance curto no comando de retaguarda, o time do São Paulo pra sair jogando. Diz que a obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Tigre, torcedor brasileiro. 2-0 São Paulo diante do fraquíssimo Atlético Paranaense. Domina o time do São Paulo pra sair jogando. Alô, Mário Faustino em Pirassununga, ligado no microfone Bandeirantes, Igor Martins curtindo o som Sácio Bandeirantes, Nilson Moura também ligado, Mário. Curtindo o som da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência, Maurício Moreira. Ligado em Londrina, no norte do Paraná, na linda Londrina, curtindo o som Sácio Bandeirantes, 2-0 para o time do São Paulo. Que domina o campo de defesa para ser jogando, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolhe na marcação, aperta, tenta o toque de bola novamente, o São Paulo não consegue. A bola volta no toque de bola contigo novamente, aperta, tenta ganhar a jogada, recolhe novamente pelo setor de esquerda, campo de ataque. Tenta a finta em cima da marcação, já domina do comando de ataque, abre a jogada curtinho no campo de defesa para sair para o jogo. Recomeça novamente o time do Atlético pela direita. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com o torcedor HG na cata. A bola volta no toque de bola dentro do Atlético. Cruzamento na boca do gol, vai pintar o gol, bateu! Viveiros! Gol! Do Atlético!
Numa bobeira danada na zaga do São Paulo, a bola enfiada, cruzamento vem do setor de direita, ele mergulha, entra, bate forte, a bola passa pelo Jandrei, marre no fundo da rede. Agora São Paulo 2, Atlético 1 gol, emoção maior do futebol, essa emoção vivemos que você proporciona a torcida do Furacão. O detalhe do gol é teu, diz aí. Oh, do Vale, que bobeira deu a zaga do São Paulo, do Vale. Pois é, e o Jandrei não dá sorte, né, Ulisses? Porque claro que era um lance difícil, mas a bola acaba passando por baixo. O Viveiros, ele chuta forte, mas na direção do Jandrei. Numa dessas o goleiro pode dar sorte e a bola explodir nele. Não aconteceu, não foi o caso. Diminui o Furacão por aqui. Viveiros, 2-1 São Paulo. Uhul. É o futebol da Bandeirantes. O Capela saiu da catacumba. E domina o time do São Paulo. Olha o Rodriguinho, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, soltou jogada na direita, enfiada a bola. Nossa, que recuo de bola, hein, do Mike. Tranquilo, pega bem o Atlético para sair jogando. E já toma a primeira chamada no profissional. Foi do Bobadilha, que faz aqui, Mike. Era aqui a bola, não esse chute fraquinho aí. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pela audiência. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. A bola volta do toque de bola para ser jogando novamente o time do São Paulo. Abertura para Sabino, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe no comando de ataque. Lançamento seria do Rodriguinho. Saía na cara do gol. Luciano vem para tirar o zagueiro. Ativa efeito Estrela. Acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples e no instante. Placar do jogo 2-1 para o time do São Paulo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, aperta na marcação, vem pregar a jogada contigo novamente pelo setor de direito do campo da retaguarda. Vai tentar o toque de bola contigo novamente no campo de ataque, aperta a marcação. Houve o toque no braço. Tá parado o jogo, marcada a falta para a equipe do São Paulo bater pela direita, campo de defesa. E o Odair Helman reclama bastante da marcação da arbitragem, né? Queria o toque no braço por ali. Fica reclamando ainda. O São Paulo vence 2-1, já os acréscimos. E o Ulisses falou aqui, né, Pretzel, na narração, a falha do sistema defensivo de São Paulo. E foi uma falha tripla, porque o Sabino, o Enzo e o Rodriguinho não conseguiram parar a jogada do Zapelli com o Benavides e o cruzamento na área para o Viveiros colombiano, sozinho na área, a arrematar. Ou seja, 2-1 é um placar que não é tão ruim assim para as pretensões do Atlético Paranaense. Tá, né? Tudo para volta agora. O Viveiros é bom jogador. O Odair foi expulso, é isso, Pedro? Expulso, exatamente, expulso. Alô, Zeca, ligado no microfone Bandeirantes. Forte abraço grande, meu amigo Zeca. Henrique Pereira curtindo o som Sácio Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui tá parado o jogo para ser jogando novamente a equipe do São Paulo. Bola para o time do São Paulo bater do seu campo de defesa. E o Odair Helman foi expulso. E está reclamando ainda, já que foi expulso mesmo. Agora enche a paciência ali do Ramon Abate Abel. A arbitragem foi boa, viu, Pedro? Não tem explicações na expulsão dele, realmente. Alô, Kiki tá lá com o Henricão Pereira na Flórida, ligados no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Aqui tá parado o jogo, é bola para a equipe do São Paulo, ser jogando pelo setor de direita. 5 de acréscimo, vamos a 50. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Público quanto aqui? Já saiu o público hoje? 42.012, um público muito parecido com o domingo, que teve 42.500, hoje 42.012, uma renda de R$ 1.944.658. A bola volta no toque para o domínio do time do São Paulo para ser jogando o placar do jogo 2-1 para o time do São Paulo. São Paulo vence o jogo para você ligado na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima é na volta do toque de bola contigo pelo setor intermediário. Aperta na marcação, já tenta descer curto novamente. Recolhe pelo comando e retaguarda o time do São Paulo para ser jogando. A abertura vem pelo campo de defesa, domina novamente a Arboleda. A Arboleda dominou, lançou jogada para o comando de ataque. Tenta o toque de cabeça, aperta na marcação, tenta ganhar novamente o time do São Paulo. Vem para o toque de bola, Rodriguinho ganhou na dividida, a bola volta para Enzo. Ele domina pelo comando de ataque, abre a jogada fria para o toque de bola curto do Ferreirinha que erra. Aperta Rodriguinho na marcação e faz a falta. Falta para o Atlético bater do seu campo de defesa. O Rodriguinho, que é um jogador ainda mais birradinho, né? Vai ganhar muita força física, mas dessa vez com força ali. Firmou o pé, derrubou o jogador do Atlético. Chegou firme também, falta marcada. 2-1, vence o São Paulo.
2-1 pro time do São Paulo, para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, recolhe pelo campo de defesa, vai tentar o toque de bola, afasta a zaga, vem para tirar novamente o time do São Paulo, já domina do campo de retaguarda, vai para finta, tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo, já recolhe novamente, vem para finta, tenta o toque de bola contigo pelo setor de esquerda, aperta na marcação, no campo de retaguarda, novamente o toque de bola vem curto pelo comando de ataque, aperta, tenta o toque novamente, o time do São Paulo ganha lateral, o Atlético dá vida ao Atlético esse gol, hein? Vai pra cima em busca do empate o Furacão. 2-1 pro time do São Paulo. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pela carinho da sintonia. A abertura vem pelo setor de esquerdo no campo de defesa pra ser para o jogo. Recolhe no campo de retaguarda pra ser jogando novamente o time do São Paulo. Já prende o lance o Atlético, prende a jogada no campo de defesa. 47 minutos e 30 de bola rolando. Mais 2 minutos e 30 de bola rolando. O São Paulo tenta o toque de bola, o time do Atlético para descer. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque. Ele vem levantamento à frente. Pegou, hein? Rodriguinho pegou e tem que tomar amarelo. Que chegada do Rodriguinho. Meu amigo, eu vou te dizer. E como vou, viu? E vai tomar o cartão, ó. O Ramon só tá esperando ele levantar para confirmar o cartão pro Rodriguinho. A segunda dele numa sequência. A primeira, um lance de disputa, mas essa já mais firme por aqui. O Rodriguinho, mas depois também leva pior, ó. Tá sentindo o Rodriguinho, mas já mostra o cartão, o Ramon abate a vela. Vou falar, viu? Uma entrada duríssima. Se o VAR quisesse chamar, duríssima entrada. Que coisa, né? E tá parado o jogo aí. O Rodriguinho, que quem fez a falta, é quem tá caído ainda fora do campo. Talvez ele nem retorne. Tá sentindo ali o rosto o Rodriguinho, viu? Parece que sangra o rosto dele. Que a chuteira acabou, ele deu um carrinho tão forte e depois a chuteira acabou atingindo o rosto dele, né? É uma entrada desnecessária. Esse tipo de entrada, às vezes, quem se dá mal é quem dá essa entrada, né? E o Rodriguinho levou a pior. Levantamento à frente, vem Jandrei para fazer a defesa para o time do São Paulo, para ser o jogador do campo de defesa. 48 minutos de bola rolando, você ligado no futebol da Bandeirantes. Aí parado o jogo não, o árbitro mandou seguir, Ferreirinha ficou caído. Vamos chegando a 49, 2-1 pro time do São Paulo. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do 20 brasileiro. Abertura do campo de defesa, domina novamente, pede Fifeiro do comando de ataque, bola novamente, pode sair o cruzamento, o Atlético tenta o gol de empate. Abertura pelo setor de direita, cruzamento no boca do gol, subiu Arboleda de cabeça, tira. A bola volta pra Ferreirinha, tenta atirar, não consegue, volta o time do São Paulo, Luciano. Ele perdeu a bola, ganha o time do Atlético, tenta descer na esquerda. Bandeira mandou seguir, vem cruzamento na grande área, afasta a zaga do time do São Paulo. Ferreirinha domina para o time do São Paulo para descer do campo de defesa, vai tentar cavar falta, vai terminando o jogo no Morumbi. 49, o São Paulo fica com um jogador a menos porque Rodrigo está sendo atendido fora do campo de jogo. Abertura do campo de retaguarda, fim de jogo no Morumbi. São Paulo 2, Atlético Paranaense, 1 gol de Pablo Magui, Ferreirinha pro Atlético Fifeiros. Na Bandeirantes, quem chega é você. Alô, alô, João Paulo Capelanes deu tricolor na primeira, tem o da volta em Curitiba, Capela. É, muitas vezes quem não mata morre, hein? Poderiam ter liquidado no jogo de ida, deixaram aí uma sobrevida pro Furacão no jogo de volta em Curitiba. Em casa a gente conversa, viu, Paulo do Vale? É isso, Capelanes. Na semana que vem tem mais. O São Paulo leva vantagem do empate 2-1. E vamos ver, né, como que o Crespo vai armar aí esse time visando sequência de temporada, Campeonato Brasileiro. Hoje o próprio Atlético, hein, poupou alguns jogadores, entrou com o time boa parte reserva e conquistou um resultado importante em termos de chegar vivo lá em Curitiba, na Arena da Baixada. O torcedor se manifestando. É Série B, Capela. Aí é loucura, pô. É Série B. Por quê? Por que isso, Capelanes? Não entendi. Talvez eles estejam fazendo alguma referência em 1990, quando o São Paulo caiu pra B, né? Pra segundona do Paulista. Não. Será que não é isso? Acho que não. Acho que tem a ver com... Eu ouvi outra coisa, hein? Você ouviu o que é essa? Ê, Capelanes! Ê, beleza, a parte onde eu tô aqui, tô afastado do PDV, tá ouvindo alguma menção a você. É. Bom, é Série B, não deixa de ser sobre o Capelanes. Mas foi isso que cantou
o torcedor do São Paulo por aqui, né? Existe uma rivalidade, assim, vai mais ou menos, porque em 2005, né, São Paulo foi campeão da Libertadores numa final contra o Atlético Paranaense. Roubado, né? Daquele jeito, regulamento abraçado com o tráfico de influência da Conmebol, porque o São Paulo fugiu do Caldeirão, mas semana que vem eles não escapam. O jogo é em Curitiba, Paulo Vale, e eu quero, por falar em craque... Tá confiante, hein? Eu tô confiante, não mataram, quem Mas sabe? o que aconteceu com você, Capelanes? Em 2 dias você mudou totalmente o humor. Mas futebol tem dessas, futebol é uma caixinha de surpresas. Ô Capela, mas Oi. inclusive você sabe, né? O Atlético Paranaense mudou o escudo nos últimos anos com as 4 faixas, né? E cada faixa é um gol do São Paulo. Amoroso, Fabão, Luizão e Tardelli. Eu já vi esse meme aí. maldade. É bem bola, faz parte, né? Sacanagem tem prioridade. Vamos com o craque Bandeirantes, deu tricolor aqui no Morumbis para mais de 45 mil torcedores. Que coisa incrível. Sobe o som aí, Micha. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Aqui no campo de jogo, a arbitragem vai deixando o gramado, fazendo aquele sinal de positivo. Uma arbitragem que obviamente tomou algumas cornetadas do torcedor tricolor, mas aqui não estamos para cornetar, e sim para elogiar. Quem foi o craque Bandeirantes deu tricolor? São Paulo 2, Atlético Paranaense 1 na primeira perna das oitavas. Começa contigo, Pretzel. Rodriguinho, pra mim, melhor em campo, por um segundo tempo também excelente, a grande jogada no segundo gol do São Paulo, Capelanes. Rodriguinho realmente jogou muita bola e vem jogando muita bola. Leandro Quesada, craque Bandeirantes pra você, Quessadinha. Ah, Rodriguinho realmente foi muito bem. Marcos Antônio jogou um bolão. Eu vou tirar o Arboleda porque, enfim, o São Paulo tomou esse gol aí já no final, não é? Mas o meu voto, e nem vou explicar, né? Vocês já sabem por quê. Ferreirinha pra mim, tá? Ferreirinha. O PDV, faltam quantos pro Ferreirinha, hein? Faltam 3. Ai, papai, só mais 3. Eu espero que ele não faça os 3 a semana que vem, mas poderia fazer no final de semana, daqui um mês, né? O Brasil aguarda ansiosamente o 10º gol do Ferreirinha pro craque Neto apresentar os donos da bola. De tanguinha, craque Neto, ó menino lindo do papai. PDV, vamos lá, pra você, o craque Bandeirantes do Vale, Rodriguinho também? Não, eu vou de Ferreirinha. Ferreirinha, então tá bom, mesmo assim deu Rodriguinho, craque Bandeirantes, deu tricolor. E é o seguinte, na abertura do apito final, Michel Lopes, você que é o nosso sonoplasta, tá na mesa de som, eu quero os 3 gols. E você, torcedor, vai ver só o nível de decibéis nos gols do São Paulo, do Ulisses. Rodriguinho. Rodriguinho, é? É por quê? Você fugiu da escola, meu? Por quê, meu? Ô, meu. Ó, meu, que passarinho esse aí, meu? Que foi, meu? Por quê, meu? Eu votei em quem? Você votou em quem? No Ferreirinha. Votei no Ferreirinha. E o Pretzel? No Rodriguinho. E o PDV no Rodriguinho? No Ferreirinha. No Ferreirinha? Então, bom dia. Então, Ferreirinha foi eleito craque. Mas pode dividir, dividir. Um deu assistência pro outro, um deu coisa pro outro aí, então fica tudo certo. Um deu gol pro outro, deu assistência. Bom dia, viu, Capelanes? 2-1 São Paulo. Então tá bom. Vê que eu tô empolgado, tô aqui no gramado. Ô, gente, posso falar na moral uma coisa aqui? Gramado do Morumbi é uma piada, né, velho? Que delícia, tá atrás do gol, é isso? Você com essa touca. Ah, tô te vendo, vou tirar uma foto tua. Não, e outra coisa, viu? Agora o carrinho, aquele carrinho da marca, é o carrinho do agrônomo aqui, o cara que cuida do gramado. Gente, os caras se mataram no campo de jogo. E é impressionante a qualidade do gramado do Morumbi. Porque o negócio é o seguinte, se é na Europa, a gente, olha lá, o tapete, dá até pra almoçar em cima do gramado. Aqui é uma brincadeira, velho. Não tem uma imperfeição, que é da Pretzel e ouvintes da Rádio Bandeirantes. Não tem uma única imperfeição. Então um abraço especial também pro Maurinho. Maurinho, que é um dos responsáveis aqui pela parte de zeladoria do gramado do Morumbi. Um trabalho realmente espetacular. Assim como espetacular o trabalho do Ferreirinha, o craque Bandeirantes. E no apito final, logo na abertura do programa, você vai conferir a empolgação de Ulisses Costa com os gols do São Paulo e a tristeza na garganta de ouro de Ulisses Costa com este gol que deu sobrevida ao Furacão, que semana que vem recebe o São Paulo em plena Arena da Baixada. Ferreirinha, o craque Bandeirantes da vitória tricolor. São Paulo 2, Atlético Paranaense 1, Brasil.
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. É o futebol da Bandeirantes, vem para o jogo, o time do São Paulo, a abertura foi feita à frente. Enzo Dias cruzou, faz seu gol! Tirou de cabeça o chute. A bola voltou de primeira pancada, ali o gol! Pablo Maia! Gol! Cruzamento perfeito, a pancada do Marcos Antônio, ele explode em cima do Léo Pelé, ela volta, entrada da área para Pablo Maia, ele enche o pé, ela bate na trave direita, corre na bochecha direita da rede, morre no fundo do gol. Pablo Maia, gol, emoção maior do futebol, é essa emoção que você proporciona à torcida do São Paulo. Pablo Maia, no retorno ao time do São Paulo, 1, Atlético Paranaense 0. Domina no campo de ataque, Alan Franco solta para Rodriguinho, ele domina do campo de ataque, vai para frente em cima da marcação, 41, 70, toque de bola, lindo lance do Rodriguinho, passou, deu para trás, vai sair mais um, bateu, Ferreirinha. São Paulo no Morumbi, num lance sensacional do Ferreirinha, ele passa por 4 jogadores da equipe do Atlético Paranaense, entra na grande área, leva na linha de fundo, ergue a cabeça e com convicção, ele cruza para Ferreirinha na marca do pênalti, na entrada da pequena área, meteu um canhão pro gol no canto esquerdo para fazer o segundo gol do São Paulo no jogo. Pode dar meio gol pro Rodriguinho no gol do Ferreirinha. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Ferreirinha, que você proporciona à torcida do São Paulo no Morumbi. São Paulo 2, Atlético Paranaense 0. Cruzamento na boca do gol, vai pintar o gol, bateu, Viveiros. Gol! Atlético! Viveiros! Numa bobeira danada na zaga do São Paulo, a bola enfiada, cruzamento vem do setor de direita, ele mergulha, entra, bate forte, a bola passa pelo Jandrei e morre no fundo da rede. Agora São Paulo 2, Atlético 1, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Viveiros, que você proporciona à torcida do Furacão. O detalhe do gol é teu de Zaí. Oh, do Vale, que bobeira deu a zaga do São Paulo, do Vale. Pois é, e o Jandrei não dá sorte, né, Ulisses? Porque claro que era um lance difícil, mas a bola acaba passando por baixo. O Viveiros, ele chuta forte, mas na direção do Jandrei. Numa dessas o goleiro pode dar sorte e a bola explodir nele.
não aconteceu, não foi o caso. Diminui o Furacão por aqui, Viveiros, 2-1 São Paulo. Abertura, apito final, Rádio Bandeirantes, começando os trabalhos a partir de agora para você, ouvinte, sintonizado no microfone de esportes da Bandeirantes. Vamos juntos, hein? Rapaz, como tá frio aqui no Morumbi, agora tá gostosinho, hein? Beijo pras 2 Aninhas aqui, ó. Beijo pra Aninha aqui, que comanda o Departamento de Comunicação de São Paulo, e também pra Aninha da CESP. Então só de rabo de olho aqui em cima de mim. Mas um beijo pra toda a galera do Departamento de Comunicação do Tricolor. E o negócio é o seguinte, ó. Quero aproveitar para mandar um forte abraço para todos vocês que nos acompanham a partir de agora. O apito final apresentado aqui direto da zona mista do estádio do Morumbi. Então o negócio é o seguinte, já tem as entrevistas coletivas, em instantes também a reportagem do Paulo do Vale, acompanhando o que tem a dizer o técnico Hernan Crespo. Agora a pergunta que fica é, Odair Hellmann foi expulso? Não deve aparecer para entrevista coletiva, mais ou menos é esse o protocolo, né, do Vale? O protocolo é que ele não pode de próxima, boa? Isso. Sem crise? Sem a crise. Próxima é que não pode. Isso, exatamente. É isso aí, né? O Abel que usa às vezes desse artifício para não aparecer quando ele é expulso, mas pode sim, ele não pode na próxima. Sem problemas, né? Então tá bom, então vamos fazer o seguinte... Inclusive o senhor está convidado a participar da coletiva do Odair Hellmann. Será? É a pergunta que eu faço, será? Vamos aguardar, né? A cena dos próximos capítulos. Manda um abraço pra falar, ele, né? mas diz que a expulsão dele foi justa, viu? Pode dizer pra ele que foi justa. Eu vou falar bem a verdade pra você, viu, Xandão? Os treinadores, vamos aqui dar uma generalizada. Tem algum técnico brasileiro, ou algum técnico, seja ele estrangeiro também, que atua aqui no Brasil, que leva numa boa arbitragem, fica lá de boa na área técnica? Nenhum. Todos são chatos pra caramba, Pretzel. Mas na Arábia ele não reclamava desse jeito. E aí? E aí como é que fica? Tá sem retorno aí, Capelante? Alô, Capelante? Tô aqui, Xandão, pode falar. Tá me ouvindo aí? Não, tô te ouvindo bem agora, mas na Arábia... Então repita. Na Arábia o Odair não reclamava desse jeito, é isso? É verdade. Você vê que até os jogadores brasileiros, na Copa do Mundo de Clubes, eles foram pianinho com a arbitragem também. A gente não teve aquele, que absurdo, que não pode, que não sei o quê. Mas infelizmente quando vem aqui pro futebol brasileiro, seja aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sula, Libertadores, estaduais, os caras viram o fio. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Começa contigo, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Paulo do Vale, Timaço Bandeirantes com o time técnico interno e externo. Já tem o gabarito, já tem o Alô Torcedor e você segue participando. Bruno Milhosa na retaguarda aqui, vai já registrar sua participação por áudio no 11999048756. É o WhatsApp da Bandeirantes. Para você que está saindo do Morumbi, 11999048756. Participe conosco, mande áudio, mas por gentileza, a sua mensagem tem que ter o seu nome, de onde você fala, na sequência sua mensagem. Manda aí uns 30 segundinhos no máximo que dá pra gente rodar bastante gente. E a participação em massa da galera que nos acompanha em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com imagens, velho, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Participe conosco já a interatividade no Alô Torcedor. E aí, Pretzel, o que achou do jogo, Xandão? Frio aqui no Morumbi. Eu achei um jogo bom do São Paulo, principalmente na primeira etapa. O Atlético Paranaense realmente é um time muito distante da sua tradição, da sua qualidade, da sua estrutura. É um time realmente que não compete. E só chegou ao gol do Viveiros, eu começo por esse gol aos 41 do segundo tempo, porque o Viveiros é muito bom jogador. Essa contratação foi boa e até de certo ponto surpreendente, como que algum time da Série A não observou o Nacional de Medellín na Libertadores da América. O Nacional que vai ser adversário do São Paulo na Libertadores a partir do dia 13 de agosto. Então, esse gol do Atlético traz vou usar um termo que os portugueses, os técnicos estão usando, né? Traz um frescor para o confronto, já que 2-0 do São Paulo, a fatura estaria liquidada. 2-1, aí o Atlético pode ganhar do São Paulo por um gol, 1-0 em Curitiba, no sintético? Pode. Então, o Atlético, com esse gol do Viveiros, volta para a disputa. O São Paulo jogou bem melhor com essa formação que o Crespo colocou em campo. Eu entraria com um time mais próximo da força máxima, mas ele deve saber o que está fazendo. Só que quando entraram os jogadores titulares, o São Paulo cresceu, mas desperdiçou muitas oportunidades. O time reserva do São Paulo mostrou algumas deficiências e claro que o segundo tempo, até o segundo gol do Rodriguinho, foi bem melhor do que o primeiro tempo do São Paulo. E o gol do Atlético foi mais um descuido, mais uma reta final de jogo, os jogadores estavam cansados, e aí o Atlético aproveitou muito bem. Em linhas gerais, um ótimo jogo do Rodriguinho, um bom jogo do Ferreira, um bom jogo do Arboleda, do Franco e do Sabino, e uma pena a lesão do Wendel, né? Então acho que o Crespo fez um cenário interessante para poupar, mas não desprezou a competição, porque depois ele recorreu a alguns titulares. O São Paulo ganhou,
E para mim o mata-mata, o mais importante é isso, é se classificar, não precisa jogar bem. Então São Paulo joga por um empate normal lá em Curitiba para passar às quartas de final, Capelanes. Leandro Quesada, análise do Pretzel. E aí, concorda com o Xandão ou não? Antes do jogo a gente estava discutindo justamente essa coisa do Hernan Crespo poupar pelo menos 2 jogadores, ou 3 jogadores que são titulares nesse momento. O Rafael, indiscutivelmente, o Luciano, que vem fazendo aí bons jogos, né? E tem sido decisivo nesses jogos. E o Alisson, que é um jogador que é dono da posição, né? Eu não tenho dúvida que o Alisson seja titular. Então o que a gente cobrou é o seguinte, era necessário, não é? Deixar esses jogadores fora, jogando em casa, tentando construir um resultado de 2 ou 3 mais gols, né? E aí eu disse, olha, se vencer o jogo, a gente vai dizer, pô, legal, né, Hernan Crespo, bacana, poupou metade dos titulares num tempo, colocou a outra metade no segundo tempo, construiu a vitória, tá tudo certo, tudo bacana. Eu acho que o plano, a ideia era essa, deu certo, né? Ele conseguiu a vitória. Não era a vitória que ele queria, só por 1-0. Acho que esse resultado, apesar de todas as críticas que a gente faz, e você depois pode até desenvolver melhor, porque conhece o Furacão de uma forma mais profunda, eu entendo que esse resultado, repito, apesar de todas as críticas que a gente faz em relação àquilo que está acontecendo com o Atlético Paranaense desde o ano passado, é um resultado, Capelanes, que deixa a disputa aberta. Eu acho isso. Não é plausível imaginar que o Atlético possa vencer o São Paulo lá no estádio do Atlético, na Arena? Eu acho que é possível. Então o São Paulo desperdiçou a chance de ter mantido esses 2-0, né? 2-0. Então enfim, vamos esperar o segundo jogo acontecer, porque aí a gente pode formatar melhor uma opinião. E obviamente, dependendo do que acontecer, a gente vai olhar para esse primeiro jogo. E se o São Paulo não avançar, a gente vai falar, tá vendo? Foi brincar, né? Achou que não precisava do Luciano o tempo todo, achou que não precisava do Alisson o tempo todo, né? Mas vamos lá. O Rodriguinho, que não é titular, jogou bem, certo? O Ferreirinha, que não é titular, jogou bem, né? O Sabino entrou, o Sabino jogou bem, a culpa do gol não foi do Sabino. Então, quer dizer, esses caras que poderiam não ter entrado e que entraram, o Sabino ia entrar de qualquer maneira porque o Ferrarese está suspenso. Eles entraram e jogaram bem. Então, essa é uma defesa que o Crespo pode fazer também, né? Agora, eu repito, 2-1 para mim não é um resultado confortável, imaginando o jogo da volta lá em Curitiba. Mas olha, eu vou falar a verdade para vocês. O que você acha? Você acha? Concorda comigo ou não? Eu concordo, eu tô analisando aqui, eu tô analisando a análise de vocês, porque eu acho tão bizarro, ridículo, patético. Assim, o São Paulo não estava na Copa do Mundo de Clubes. Pô, ficou aí 2 semanas em férias, fez uma mini pré-temporada, não tem lá um calendário tão absurdo, por mais que tenha de fato daqui a pouquinho a Libertadores, tem a Copa do Brasil, tem o Brasileiro, é bem verdade, mas os caras vêm aí de mais de 30 dias, entre aspas, de descanso. O Atlético Paranaense, tudo bem, durante a Copa do Mundo de Clubes, a Série B não parou, a Série B continuou, mas os caras jogavam uma vez por semana, velho. Agora que vão jogar 2 vezes por semana. E aí o que faz o Odair? Gênio, ele poupa. O que faz o Crespo? Poupa também. O São Paulo, se ele vem com força máxima aqui, ele mete uma sacola 3-4 no Atlético, o jogo de volta já era, irmão. O jogo da volta já era, mas os dois pouparam. Então deram uma sobrevida gigantesca para as duas equipes. A escolha do Semana Odair que vem pode ser um pandemônio. É ridículo, Pretzel. Eu acho ridículo. É injustificável a escolha do Odair. Patética a escolha do Odair. E a do Crespo? Não, o Crespo ainda, certo, o Crespo talvez, o jogo contra o Inter domingo é um jogo importante, porque é um confronto direto da ponta de baixo da tabela. O São Paulo tem 22 pontos, o Inter tem 21. Então é um confronto direto, e o São Paulo tem um jogo a mais do que o Inter. Eu acho que o São Paulo é favorito, viu? Esse time que jogou hoje pelo São Paulo vai ao Beira-Rio e ganha do Inter, se jogar em condição normal. Então eu acho que o Crespo poupar, eu não gosto, né? Pra mim é pauta vencida, mas os treinadores fazem isso. Para o Crespo, pois é por isso que ela não é vencida, por isso que o nosso debate aqui no intervalo. Ela é vencida, mas os caras fazem, isso tem que perguntar, né? A vencida que eu tô te falando é a gente ter que debater isso toda hora, que eu acho eu acho que não dá mais. Não dá mais, porque eu também acho. Ficar discutindo isso, o calendário é assim há 30 anos. Mas tem que melhorar, a gente sabe, a gente propõe, mas não vai mudar. Até porque se mudar, vai ter que baixar o salário dos jogadores também aqui no Brasil. E a coisa só está aumentando. É só perguntar para os presidentes de clubes, né? Que ficam em silêncio quando se fala em calendário.
Ah, mas tem que cortar os estaduais. Sim, o que faz com o Campeonato Paulista, que paga uma fortuna de cota, né? Tem contrato até 29. Vão abrir mão? Então parem com piada aqui em relação à organização do futebol brasileiro. Então é o seguinte, sobre poupar, o Crespo podia poupar e apostou tudo, achando que o Atlético também não é lá essas coisas. Eu imaginei isso. E não é mesmo. E não é mesmo. E aí conseguiu fazer 2-0 de certa forma tranquilo e tomou esse gol aí que sim traz um novo frescor, me permita por esse termo, para o jogo da volta na próxima quarta-feira. Se terminasse 2-0, estaria liquidada a fatura para mim, Capelanes. Ah, eu também. Agora, o Capelanes, vamos lá. Vamos lembrar, né? Hoje, o Atlético não podia contar com o Aguirre, zagueiro, é titular, certo? Sim. Esquivel, lateral esquerdo, titular. Machucado. Raul, volante, e o Léo Derek, que é um lateral e um ponta, certo? Sim. Tá, do time que entrou em campo hoje, quantos são titulares? Vamos lá. Goleiro Santos, tá. Beleza. É que assim, cara, é difícil. O Aguirre, por exemplo... titulares, né? Eu digo mais titulares. Beleza e o Léo, o Aguirre jogaria na vaga do Abrão. Então, pera um pouquinho. Santos, Beleza e Léo. Tá. Beleza. Tá. Benavides e Fernando. O Benavides chegou agora no lugar do Cauã Moraes, mas o titular é o Cauã. Tá, e o Fernando é reserva do reserva hoje. Então ele são é reserva, 4 titulares. Ele é reserva do Esquivel, que é reserva do Léo Derek. E os dois não jogaram, jogou o Fernando. Patrick é titular. Dudu. Infelizmente, não. Dudu tá começando agora. Juliano. Alterna, mais reserva do que titular. Então, 5,5 aí. E o Allan Kardec? Allan Kardec, ele é reserva hoje para a chegada do Viveiros. Então, você tem 5,5, entendeu? Você tem 5,5. É um time misto, né? É um time misto. Agora, quem do banco poderia ter jogado hoje como titular? Vamos lá, Zapelli. Felipinho. Viveiros. Zapelli. Cauã Moraes. Mendonça e só. 5. Então, mais 5. Então é isso que o Pretzel estamos falando. Eu poderia ter entrado com esses 5, certo? Sim. Agora, do lado do São Paulo. O goleiro não teve problema nenhum hoje. Foi debaixo das pernas, hein? Foi debaixo das pernas. Mas cara a cara, é difícil, né? Aí o erro é o seguinte, é um erro triplo de marcação, né? Jogada toda construída pela direita, Sabino não deu combate, o Enzo não deu combate, o Rodriguinho não deu combate, o Zapelli e o Benavides construíram a jogada e o Viveiros fez o gol. Eu acho que se fosse o Rafael também teria tomado. Mas assim, do lado de São Paulo, quem realmente hoje ficou fora? O Ferrarese ia ficar fora de qualquer jeito, não tem como, né, falar outra coisa. Então entraria o Sabino. E o Alisson e o Luciano, que não entraram. Então, na verdade, o São Paulo jogou sem 2 jogadores hoje, dos que poderiam realmente jogar. Vamos lá forçar o goleiro também. Mas o Jandrei não fez, eu não acho que tenha falhado. Então é assim... Mas é um chama-gol tremendo também, não, né? Tudo bem. Mas assim, eu acho que a ideia... De poupar o Luciano e o Alisson, foi lá no vestiário quando ele viu que a escalação do Atlético seria essa. Falou, opa, aqui tá uma oportunidade, entendeu? E aí que a gente novamente entra nessa discussão de poupar os jogadores. Aí o Luciano entrou no segundo tempo, não entrou bem, vamos ser sinceros. Não foi uma boa partida do Luciano, né? Não foi. Até a gente falava aqui durante a transmissão, parece que ele tá meio slow motion, que foi o termo usado pelo meninão, né? Pelo Ulisses Costa. Perfeito. Né? Então é isso. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. O PDV tá na escuta aí, PDV? Sim. Maravilha. Então, PDV, eu não tô te acionando porque você tá na zona mista, só pra poder explicar. Estamos aqui no estádio do Morumbi também. Eu acabei fazendo o jogo atrás de um dos gols. O PDV do outro lado. E eu tô agora posicionado entre os 2 ônibus. Então eu tô aqui naquele setor, PDV, em que o torcedor fica pra tentar pegar um autógrafo, tirar uma foto, trocar uma ideia. Vem cá, Tricolor. Chega aí, pô. Chega aí você mesmo. Vem aqui tirar uma foto, vem tirar uma resenha. Vem aqui tirar onda. Vem aqui, moleque. Chega aí. Qual que é o teu nome, meu parceiro? É Arthur. Arthur, quantos anos você tem, velho? Eu tenho 10. 10 aninhos. Você veio tirar onda de mim, é? É lógico. Mas aí, você gostou desse 2-1 do São Paulo? Vitória é sempre bom, mas poderia ter sido de 0, né? Mas vamos atrás da vitória no próximo jogo também pra classificar. É isso aí. Você tá fazendo o quê? Aqui tá com a família, veio tirar foto com a rapaziada. Como é que é essa resenha aí? Meu pai. Ah, seu pai é PM? Ah, que da hora, velho. Belezinha, irmão? Qual é o nome do papai? Assis. Assis, grande soldado. É soldado que fala? Oi? Cabo Assis, grande Cabo Assis, sensacional. Mas eu fiquei sabendo que o Cabo Assis, ele é corintiano, é verdade ou não? Sai fora, aqui é São Paulo. E fala uma coisa, você tá aqui posicionado pra tentar tirar uma foto com quem? Quem que é o teu ídolo desse elenco do Tricolor? Pra mim é o Rodriguinho. Rodriguinho? Eu gosto pra caramba, eu já tirei foto com ele. Desenrolado esse moleque, né? E você bate uma bola, velho? Bato, pô.
Desenrolado mesmo? É, um pouco. Então tá bom, parabéns aí, viu? Aproveite, fica com a família, eu mando um abraço pro papai, porque seu pai é um herói, viu, velho? Um abraço pra você, Arthurzinho. Valeu. É isso aí, sensacional, quer dizer, o papai tá aqui trabalhando, o filho tá aqui nesse setor aqui de zona mista, onde a imprensa tem acesso, mas os torcedores não. Vou te propor um desafio hoje, pra ver se tu é bom. Diga, irmão, diga, Xandão, diga, Xandão. E quero que tu entreviste o José Eduardo Martins, gerente de comunicação de São Paulo. Cara, eu vou falar bem a verdade, eu não tenho nenhum interesse em conversar com esse sujeito. Mas eu acho que seria interessante, de fato, que o Departamento de Comunicação do São Paulo pudesse ser um pouco mais aberto, né? Tem, obviamente, muitos profissionais bons, gabaritados aqui internamente, mas, obviamente, a gente sabe que a gente não vive o melhor momento, essa, entre aspas, crise entre imprensa, entre assessores, quer dizer, parece que é uma guerra entre a gente, mas não tem que ser assim, passou a ser assim, infelizmente. Pipocou, e a gente também tem que fazer meia culpa para poder melhorar, né, Xandão? Eu gosto de time. Posso sugerir um outro nome aí? Pipocou, hein? Pipocão, Pipocou, né? Você quer que eu pipoque? Você quer que eu pare para falar com o responsável pelo Departamento de Comunicação do São Paulo para quê? Você quer que eu fale com ele? Eu não tenho interesse nenhum em falar com ele. Posso sugerir uma boa, que seria muito legal? Júlio Casares, vai responder por WhatsApp as perguntas. Também não vai falar. Muricy Ramalho pararia para falar com a gente. Ó, vou te falar uma parada. O PDV tá lá no setor de zona mista. O Muricy, ele deve passar por trás, né, PDV? Geralmente é assim, né? Muita gente passa também por trás. Ele passa nos ônibus aí. Não. Tem dois portões aqui que separam, né? Que é o portão dos atletas e depois o portão aqui do lado esquerdo, que é meio comissão técnica, tem familiares de assessores, dirigentes, jogadores ali no lado esquerdo. Se o Muricy passar, você pode ter certeza que a gente não precisa nem pedir, é só olhar. Profe, ele já vem pra cá, para e conversa com a Rádio Bandeirantes, que tá aí um cara solícito, uma das melhores pessoas que eu conheço no meio do futebol, velho. Olha que não são muitas, hein, porque no futebol é difícil de trabalhar e também de reportar. Mas enfim, vamos com o gabarito. E o Belmonte, né? Se você tentar o Belmonte. Não esquece. Não, tô aqui. O PDV tá de um lado, eu tô do outro. Pretzel, pipocando pra todo mundo aí. Vai dormir, quesada. O Belmonte falou bem assim pra mim. Olha, Pretzel, se tu parar de dizer que eu tô ilegal no cargo, eu te dou entrevista sobre futebol. Mas que espetáculo isso! Carlos Belmonte. Isso? Belmonte falou isso pra mim. Ele falou? Falou ao telefone. Não, mentira. Falou. Se você parar de falar isso, ele dá entrevista? Você pode falar o que você quiser insistir. Mas se você parar de falar isso aí, eu também posso dar entrevista só sobre futebol. Ok. Entendi. Maravilha. Da forma mais democrática do mundo, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Enquanto o PDV tá lá aguardando as entrevistas coletivas e também a saída dos jogadores aí da zona mista, a gente vai com o gabarito do jogo para falar um pouquinho mais individualmente de cada atleta. Vamos lá, sobe som aí, Micha! Gabarito do jogo. Hino do Furacão, o maior das Américas. Pode subir o som aí, Micha! Vamos lá, goleiro titular agora do Atlético, Santos, de volta à meta, Pretzel. 5 pra você, vamos no pique aqui do Atlético, vai, Quesada. Santos do Pelé, 10, Santos goleiro, 5. Beleza, tomou cartão amarelo, 4. Quase matou o Ferreirinha na lateral, 4, Quesada. Base do Corinthians, não deixou saudade, 4. Abrão Lincoln é o nome dele, Pretzel. Não, o Abrão bom é o Abrão Silva, que trabalhava conosco aqui, um abraço pra ele. 4 pro Abrão. O Abrão da Bíblia, né? Quanto? 4. Léo Pelé, zagueiro esse São Paulo, Léo, e aí? Só Léo, ele melhorou depois, colocou só Léo, 5. 5, Quesada. Pelé, 10. Léo, metade. Benavides deu assistência pro gol do Viveiros. 5,5. Boa jogada dele, 6. Moleque da base, Riquelme, volante. Capela, o Odair vai falar, não sei se você quer ouvir um pouquinho, mas... Vamos ouvir o técnico do Atlético Paranaense, para que ele possa falar um pouquinho sobre essa falta de respeito que foi escalar o time reserva contra o São Paulo num jogo importante. Vamos lá, do Vale. Odair, a gente sabe de toda a estratégia que você fez para a partida de hoje, de preservar jogadores, porque o Atlético tem essa maratona de 5 jogos em 15 dias. Dentro dessa proposta, dentro do que você fez hoje e imaginou para a partida, o que você entende que o Atlético desenvolveu no dia de hoje? Você entende que é um placar aberto, que dá para tentar essa classificação na partida de volta? E, Dudu, hoje você jogou ao lado de atletas experientes, né? Juliano, Patrick, teve a oportunidade que o Odair te deu de ser titular. Como é que você se sente nesse momento de saber que é extremamente útil para um Atlético que tem essa maratona de jogos na temporada? Pode começar.
É muito bom, né, estar do lado de jogadores experientes, que nem o Juliano, o Patrick, o Allan Kardec. Eles me passaram bastante confiança hoje. Me senti bem seguro para jogar, o professor também me deu confiança para o jogo. E fiquei feliz com a minha atuação hoje, é isso. Dudu realmente foi muito bem na partida, merece, porque é um jovem com bastante maturidade e que trabalha muito e que se dedica muito, e tenho certeza que todo mundo que se dedica da forma como ele se dedica vai colher os frutos, né? Então, parabéns. Obrigado. Assim, eu vou ser bem sincero em relação ao jogo. Eu acho que são coisas bem claras que estão acontecendo. Eu acho que a gente está fazendo bons jogos. Hoje a gente fez um bom jogo contra o São Paulo aqui. 2 tempos distintos. No primeiro tempo, o São Paulo com um pouquinho mais de posse, um pouquinho mais de controle. E não é porque nós não gostaríamos de ter ficado mais com a posse. O São Paulo, né, tem uma movimentação, tem uma liberdade de 5 jogadores pelo centro do campo que te dificulta muito. Então, a gente conseguiu, através da estratégia do sistema tático, proteger esse centro do campo. E aí você tem que partir para uma segunda etapa desse jogo, que é no momento que você recupera a posse, é conseguir fazer essa transição, né? E no início dos primeiros 5 minutos nós tivemos uma chance clara de gol, uma oportunidade clara de gol, mas depois a gente controlou, e eu acho que o primeiro chute do São Paulo ao gol, se eu não me engano, foi o gol. E é isso que a gente tem que mudar aqui no Atlético, porque faz 2, 3 partidas que a gente perde com um chute no gol. O Goiás foi um chute no gol, o América aos 49, hoje o primeiro chute no gol. Então a gente tem que conseguir continuar trabalhando, jogando, acreditando naquilo que a gente está fazendo, para estancar e parar esse tipo de situação, porque a gente tem tomado muitos gols. Mesmo jogando bem, a gente está tomando muitos gols. Isso é ruim, porque exige que a equipe também faça muitos gols. E a equipe tem feito, tem criado e tem feito. Hoje, por exemplo, eu nem parei para visualizar números e situações mais de vídeo e tal, mas nós tivemos uma chance com o Kardec, nós tivemos uma boa oportunidade logo depois da do Kardec com o próprio Kardec, numa boa tabela. O São Paulo chutou uma bola na trave agora no segundo tempo, mas nós fizemos o gol com o Viveiros. Então, se você for olhar talvez as chances claras, acompanhando os jogadores do São Paulo Futebol Clube, passando um trechinho da entrevista coletiva do Odair Hellmann, chega Pablo Maia, autor do primeiro gol do Tricolor. É isso, do Vale, vamos lá. Que aconteceu na minha vida, mas eu acho que tive todo o apoio da minha família, da minha esposa, do clube. Eu acho que isso é o mais importante, né? Tá ajudando o São Paulo da melhor maneira possível, e com certeza hoje fui muito feliz de ter feito o gol e ajudar o São Paulo. Fala um pouco da consistência do São Paulo na temporada, 5 jogos de invencibilidade, chegando à 4ª consecutiva, esse início de trabalho do Hernan Crespo. Olha, a gente tem que ressaltar, né? Acho que todo o grupo, por tudo que vem fazendo, por toda a dedicação, toda a entrega, a gente tá sabendo colocar em prática tudo que a gente vem treinando. Eu acho que isso está sendo muito importante para que a gente continue tendo vitórias. Pablo, dá para considerar a sua posição a mais disputada hoje no elenco? Porque na lateral direita hoje tem o Cédric, o Mike está chegando agora, mas a sua posição me parece que todo mundo que entra bem, né? Que bom, né? A gente está ali para ajudar o São Paulo. Eu acho que é uma disputa sadia que a gente faz crescer todos dentro do clube, e quem está lá dentro vai dar sempre o seu melhor para ajudar o São Paulo, e isso que é o mais importante. Tá, então, um pouquinho de Pablo Maia aqui na Zona Mista, Capela. Maravilha. Bom, o que te pareceu aí? É legal a gente ver agora, a gente fala muito sobre o Pablo Maia, né? O Pablo Maia com o Dorival voou naquela edição de Copa do Brasil. O Pablo Maia tinha sido convocado para disputar a Copa América pela seleção brasileira, e aí, infelizmente, veio uma lesão gravíssima. E agora, aos pouquinhos, está voltando. É boa notícia para o São Paulo e para o futebol brasileiro a recuperação do Pablo Maia, não, Pretzel, Quesada? Sem dúvida, é um bom jogador. Teve uma lesão muito grave, depois teve uma outra lesão de tornozelo que o afetou. E aí ele voltou e não voltou a mesma coisa. Acontece. Então esse gol foi muito importante. Um jogador que chuta gol, chutava muito, né? Hoje até o chute não foi tão forte. Acho que o Santos colaborou pro gol.
Mas ele bateu no gol. Os jogadores brasileiros hoje têm a dificuldade de chutar no gol, então por isso que o Luciano faz gols, que ele arrisca, o Maurício do Palmeiras também, mas a maioria não anda batendo muito no gol. Então, importante para o São Paulo, mais um jogador à disposição, apesar que hoje os titulares do Crespo são Marcos Antônio e Bobadilha, Quesada. Pois é, bom, eu tava ouvindo um pouquinho aí do técnico, né? Enfim, tá meio assim, esperançoso, você não sentiu? Eu senti ele meio esperançoso, o Capelanes. Eu acho que, embora o São Paulo tenha vencido aqui, não foi um resultado todo ruim aí da equipe do Atlético Paranaense, né? Eu continuo com a minha posição aqui, que eu acho que é um resultado que deixa, até foi a primeira pergunta feita aí, não é? Do tal do placar aberto, né? O placar tá bem aberto aí, pensando no segundo jogo lá. E um detalhe, agora ambos os times vão ter que jogar com a força máxima, né? São Paulo vai ter que jogar com força máxima lá. Não dá para imaginar o São Paulo com metade do time titular. E a mesma análise serve para o Atlético Paranaense, né? Então, quer dizer, pouparam hoje aqui no jogo da volta, não dá nem para imaginar em poupar os principais jogadores, né? É o que eu penso aí. Eu demorei um pouquinho aqui que eu tô conversando. Deixa eu só cumprimentar aqui. Grande Renan, campeão do mundo é pra pouco. Você tá bem, Renanzão? Bem, graças a Deus. Prazer revê-lo. Te vi de longe. Eu vou ter que cumprimentar a Capelanes. Pô, prazer revê-lo. Prazer, tudo de bom. Irmão. Obrigado. Tá aí, só perembolando. Gostou do jogo aí, Renan? Eu acho que o São Paulo poderia até levar uma vantagemzinha maior. Foi um jogo que o São Paulo controlou, não tão bem quanto os outros jogos. Poderia ter feito até mais gols aí se apertasse um pouquinho mais, mas enfim. Vai lá para a grama sintética de Curitiba para tentar a classificação para as quartas de final. Vai pro tapetinho agora, né? Agora é outra história. Renanzinho, um abraço, tudo de bom, irmão. Bom te ver demais, velho. Grande Renan, campeão do mundo pelo São Paulo Futebol Clube, aplicou aquele 4-0 no meu Furacão e jogou demais essa criança, viu? Bom, vamos seguir aqui. Pode subir o som aí, vamos matar aqui a escalação do Atlético, as notas e daqui a pouquinho o gabarito do Preto e do Quesada, indo do São Paulo, já Michel Lopes, vamos lá! Vamos com o hino do São Paulo Futebol Clube, começando com as notas. Goleiro Jandrei, que nota merece, hein, Pretzel? Foi bem ou foi mal o Jandrei, hein? Uma bola foi no gol e entrou, 6. Quesadinha? A gente não vai matar o Atlético? Irmão do céu, vamos matar, mas deixa eu fazer o São Paulo primeiro aqui, o torcedor São Paulino. Você quer apresentar o programa, Quesada? Sei. Se quiser apresentar, eu saio e vou embora aqui, pode ser? O que você acha? Precisa ser ignorante também, sei. Eu te amo, Quesadinha, tamo junto demais, velho. Tamo junto sempre, Quesadinha, você é um mão sagrado. Daqui a pouquinho a gente finaliza aqui o Atlético. Bom, 6 pro Jandrei. Alan Franco, que nota merece? 6. 6,5. Arboleda, por sinal, o Arboleda tá tirando foto com a rapaziada ali, ó. Grande Arboleda, hein? Tá jogando realmente muita bola. Vamos lá, e aí? Leandro Quesada, nota? 6 também. 6. Os 3 zagueiros, acho que o Sabino também não tiveram trabalho. É verdade. Praticamente não trabalharam. 6 pro Sabino, então, mais ou menos isso, né, Quesadinha? A jogada foi também em cima do Sabino, mas aí também é injusto só cobrá-lo, né? 6 também. Cedric Soares. Pretzel. 5. Eu não gostei do Cedric, não. 4,5. O Mike é um jogador que muita gente projeta daqui a pouquinho, não só no elenco profissional, mas como titular. Será que dá? E aí, Pretzel? Dá, mas tem que ter calma com ele, né? Hoje na primeira bola o Bobadilha já olhou atravessado para ele. Tem que ter calma. O Mike entrou, tô vendo aqui no intervalo, né? E não teve um grande aproveitamento, mas como ele está estreando agora, nota 5,5 para ele. Nota 5,5 para ele. Pablo Maia, o autor do primeiro gol do Tricolor. Um belo gol, por sinal. Muita gente falou que o Santos falhou. Eu vi o replay aqui, vou falar a verdade. Ele até toca na bola, mas foi tão bem colocada a parada que é dura chegar. E aí, Pretzel? Nota 7 pro Pablo Maia. Marcou um gol. Nota 7? Eu tô dando risada aqui porque o Arboleda tava tirando foto com o rapaz. Deixa eu só cumprimentar o homem aqui. Gente boa demais, me dou bem pra caramba com ele aqui. Vira e mexe, a gente passa, zoa um ou outro lá no CT também, rede social. E pra você, Quesadinha, que nota merece o homem, hein? O Pablo Maia, 7. Golaço que ele fez aqui. E Bobadilha, que entrou na vaga dele. Aliás, na vaga do Marcos Antônio, Bobadilha. 5. Também. Pretzel. 5. Marcos Antônio. Gente, o Marcos Antônio, pra muita gente, é o Vitinha brasileiro. Que tá jogando essa criança, brincadeira, Pretzel. Calma, muita calma. Hoje 6 pra ele. E aí, Quesada? Jogou bem, 6,5.
Alisson, pegando cada vez mais ritmo. Que nota merece, Pretzel? 5. 5,5. Rodriguinho, hein? Pra muita gente, o craque Bandeirantes dessa vitória do São Paulo. Fez um lance no segundo gol, assistência pro Ferreirinha. Brincadeira, Pretzel. 7,5 pra mim, melhor em campo. Jogou muita bola. 7 pro Rodriguinho. Wendel, que pena o Wendel, teve uma lesão aparentemente grave, hein? Que nota, Pretzel? Sem nota, saiu aos 15 minutos, é uma pena, tomara que não seja nada grave. Desejo sorte pra ele apenas. Tem um detalhe, né? O Wendel, ele demorou pra se enquadrar com a camisa do São Paulo e aí parece que ele estreou naquele jogo contra o Corinthians e aí vinha bem numa crescente e agora aparentemente uma lesão um pouco mais grave. Eu acho que torcer muito pra ele aí. A parada da Copa do Mundo fez com que ele tivesse tempo pra treinar e descansasse, né? Porque ele voltou de fim de temporada. É verdade. Deixa eu só cumprimentar o Arboleda aqui, peraí. Segura aí, Pretzel. Estamos aqui com o nosso apito final, 10:07, eu e o Quesada no estádio do Morumbi, eu aqui no estúdio, o Bruno Migliozzi na sua produção eclética e forte aqui conosco. Aliás, ô Migliozzi, Flamengo e Atlético Mineiro, é bom atualizar, a Copa do Brasil é o jogo que fecha a rodada de ida, né? É verdade, Prestes, a gente já tem bola rolando há mais de meia hora e segue 0-0, o Flamengo não tá conseguindo fazer o resultado em casa com todos os grandes jogadores à disposição. Tá 0-0 esse jogo de ida no Maracanã. Acho que é a primeira vez que eu vejo na história o Flamengo todo de branco. É verdade. Todo de branco, com linhas douradas. É uniforme 3, né? É uniforme 3. Voltei aqui. Com linhas 3, douradas, né? Vai devagar, irmão. Eu passo pra ti já em seguida. Fica tranquilo. Eu tava aqui. Tô passando pra ti. Não, mas eu tô entre os ônibus. Não tem problema. É que tu passou pra mim, eu tô aqui. Eu tô fazendo esse meio campo e te devolvendo agora. Eu sei, irmão, mas deixa eu te explicar. Você não sabia se eu tava de volta ou não, porque você também não consegue prever o futuro. Você não tem aqui visão raio-x pra saber se eu já tô liberado. Aí eu dei um abraço no Arboleda aqui, me dou bem com ele, como eu disse. Troquei uma ideia rápida aqui e já voltei. Você quer apresentar, irmão? Se eu estiver te atrapalhando, eu vou embora, pô. Eu acho que tu iria bem na coletiva do Odair e eu apresento aqui, pra te fazer essa troca. Você sabe que eu ia perguntar pra ele, é que eu não posso estar lá pra fazer pergunta hoje, mas eu perguntaria. Por que não pode? Cara, eu não vou cornetar. O Atlético é o clube mais antipático do Brasil, né? É isso. Né? Não, isso você tem toda a razão, é a Coreia do Norte, mas há uma questão até burocrática com o número de profissionais que podem acessar a zona mista. O PDV tem a prioridade por motivos óbvios porque é o repórter. E aí eu não poderia estar no mesmo ambiente que ele com uma emissora com 2 profissionais por lá, entendeu? E aí eu preferi ficar entre os ônibus também. E até bom também, cada um no ambiente, sabe? Mas eu perguntaria pro Odair, Odair, você não achou uma falta de respeito numa competição tão importante, que dá projeção, que dá dinheiro, sobretudo com a escalação do adversário, você poupar jogadores, sendo que o calendário do Atlético não é apertado, não é complicado? Foi uma vergonha poupar jogadores. Concordo, uma vergonha. Plenamente. Essa pergunta tinha que ser feita. Era a pergunta que eu faria pra ele, mas eu não pude fazer, né? Vamos ver semana que vem, vou estar em Curitiba, eu faço, né? Se classificar também, vamos aguardar. Bom, eu estava no Enzo Dias, que nota merece Enzo Dias? Começa contigo, Quesada. Enzo Dias, nota 5,5. Pretzel. 6. Faltam 3 pra ele, hein? Pra chegar no 10º gol. O Brasil aguarda esse momento. Ferreirinha foi pra rede, gol da vitória. Que nota ele merece, Pretzel? 7. Fez o gol, 7. Quesada? 7,5 pro Ferreirinha. Você sabe que durante a jornada o Ulisses deu umas alfinetadas no André Silva. Eu não acho ele um jogador ruim não, viu? Eu acho que ele é um jogador bem útil, sobretudo com a ausência do Caleri. E aí? Eu também gosto dele. Fiquem à vontade. Também gosto dele, mas hoje ele foi razoável, nota 6. Ele se enrolou um pouquinho, né? Mas é o cara que mais gols fez pelo São Paulo na temporada, 13, né? Na falta do Caleri, o André Silva tá respondendo de alguma maneira aí. E Luciano, entrou discreto no jogo, que nota merece? Uma nota discreta, 5,5. 5. E o técnico Hernan Crespo, que nota merece, Pretzel? Você cornetou a escalação dele ou gostou? Não, eu tenho que respeitar o treinador que poupa a hora que ele quiser. Eu já falei, essa pauta eu não quero mais debater isso. Não quero realmente, porque o São Paulo teve também descanso, teve férias e mais uma vez uma Copa do Brasil poupa jogadores. Cada um sabe do seu trabalho e das suas decisões, mas é mais uma vitória do Crespo, né? Outra vitória, e acho que isso é fundamental numa Copa do Brasil, ainda que o Atlético tivesse feito um gol. Nota 7 pro Crespo. E aí, Quesada, que nota? 4ª vitória seguida dele, né? Tá bem o homem. Nota 7.
Perfeito, são as notas do São Paulo e agora como um todo, o São Paulo coletivamente. Te agradou, gostou, achou melhor o primeiro tempo, a segunda etapa, os 90 minutos foram interessantes. E aí, Pretzel, que nota você dá para o desempenho do São Paulo como um todo na partida? Eu acho que tu fortalece o teu elenco, que não é muito grande, é um elenco que dificilmente consegue disputar 3 competições no mesmo nível. Aí não é culpa para mim do calendário, é culpa da quantidade de jogadores, da quebra financeira do São Paulo, né? Que mais uma vez apresenta déficit. Então, eu acho que ele está tentando fazer o possível, né? Olha o banco hoje, o banco do banco, né? O banco do time reserva. O Yang, tá o Luciano, o Enzo, o Tapia. Hoje o Tapia não entrou, achei que ele ia colocar. Bobadilha, Alisson, o Luan, que voltou a ser relacionado pelo Crespo. O Patrick, lateral esquerdo, o Henrique, atacante, o Mike, lateral direito, o Negruti, volante. E o Lucas Ferreira, que ele não põe, hein? O Zubeldia preferia o Lucas Ferreira, o Crespo prefere o Rodriguinho. Então, em cima de tudo isso, do elenco e de jogadores poupados, né, o São Paulo teve alguns minutos a mais para alguns jogadores, já pensando no jogo contra o Inter, onde o São Paulo vai a Porto Alegre como favorito para ganhar o jogo. Perfeito. E aí, Leandro Quesada, você vai mais ou menos na linha do Pretz? Eu acho que o São Paulo foi bem, agradou no caso os 90 minutos. Acho que o torcedor são paulino, que tá no carro ouvindo a gente, voltando para casa, sai satisfeito do Morumbi, Quesada? 1-0 no primeiro tempo, 1-1 no segundo, né? Quando entrou o cara que todo mundo queria, o Luciano, o time não conseguiu desenvolver com o Luciano, né? Fez 2-0, mas poderia ter segurado o resultado. 2-0 seria bem melhor do que esse 2-1, não é? Ferreirinha. Mas em linhas gerais, acho que a decisão do técnico foi acertada e 2-1 encaminha aí uma classificação do São Paulo, mas com chance ainda do rival tentar alguma coisa. Já, Hernan Crespo ao vivo na Bandeirantes, antes Ferreirinha, autor do gol da vitória. Faltam 3 em PDV, vai do Vale! Por fora, todo mundo quer ajudar e eu acho que hoje eu pude ajudar mais uma vez e a gente pôde fazer um grande jogo e sair com a vitória. Tá em cima disso, Ferreirinha, as variações do ataque do São Paulo, né? Por exemplo, no jogo contra o Fluminense, jogou o Luciano ao seu lado, é um jogador que pode vir por dentro, e hoje o André Silva é uma referência, sendo um camisa 9. Quanto facilita essa variação no ataque do São Paulo para você ser um atacante tão decisivo e ativo? Aquilo, são 2 jogadores que nos ajudam bastante, tanto o André quanto o Luciano. Vinha jogando os 2, no último jogo eu pude entrar. E hoje com o Luciano e hoje eu pude jogar com o André. São 2 caras que eu me entendo muito bem. Acho que todo mundo tá ali para ajudar. E é uma função nova, tô me adaptando e acho que tá dando certo. Ferreirinha, desde julho do ano passado, o São Paulo não conseguia emplacar 4 vitórias consecutivas. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa marca e como que o Crespo tem influenciado em cima disso. É aquilo, né? Acho que todo jogo a gente entra pra ganhar. Hoje não foi diferente, a gente vem de uma sequência de vitórias, a confiança tá lá em cima, mas é aquilo, não pode relaxar porque domingo já tem outro grande jogo lá contra o Inter, então vai estar preparado para fazer um grande jogo lá e sair com resultado positivo. Ferreirinha, tá aí o Ferreirinha, eu já vou para a sala de imprensa porque já deve começar o Crespo por aqui. Maravilha, daqui a pouquinho tem Hernan Crespo, ouvimos o Ferreirinha, já mais atletas na zona mista. O Ferreirinha hoje dá para considerar um titular incontestável nesse São Paulo aí, Quesada, para você? Não, ele era um titular incontestável, aí ele se machucou e voltou, não é? Com esse esquema de 3 zagueiros, ele vai brigar por posição aí. Com 3 zagueiros, aí você tira alguém do meio e alguém do ataque, né? Eu acho que ele vai ter que novamente subir a montanha. Mas acho que tem chance de ser titular desse time, sim. Eu pergunto isso, Pretzel, porque é muito curioso. O São Paulo, tudo bem que poupou muita gente hoje, vários jogadores que entraram ao longo da partida, mas vem cá, daqui a pouco você recupera. Lucas, Oscar, esses caras têm que jogar. Caleri, recuperado, tem que jogar também. E às vezes o meio-campo fica muito pequeno para colocar tanta gente com qualidade. Se todo mundo estiver recuperado, Ferreirinha tem que jogar também, Pretzel? Eu acho que ele é reserva hoje. Acho que na cabeça do Crespo, se o Lucas voltar, o Lucas Moura vai ser titular. O André Silva é o substituto do Caleri e o Luciano também é um jogador do meio para frente. Então eu acho que o Ferreira vai ser reserva. E outra, o Lucas Moura voltando, alguém tem que sair. Será que sai o André Silva? Porque ele vai manter o esquema de 3 zagueiros, 2 alas e Marcos Antônio e Bobadilha. E aí como é que fica, né? As vagas que restam. Então interessante como vai ser o time do Crespo quando todo mundo estiver à disposição. E de quebra, né? A zaga do São Paulo tá bem pra caramba, né?
Isso aí é algo indiscutível. Colocar esses 3 zagueiros aí, Alan Franco, Arboleda, o próprio Sabino, que na temporada passada, ele teve, não digo nem um imbróglio, né, do Vale? O Sabino, em determinado momento, teve aquela história que ele não quis aquecer, tava meio de rabo virado, e aí, de repente, renovou o contrato e começou a jogar bola, né, do Vale? É verdade. É bem lembrado, Capela. O Crespo já tá chegando por aqui pra gente iniciar a coletiva de imprensa do São Paulo neste exato momento aqui. O pessoal já está chegando, começando o Crespo. Então assim que terminar, Pretzel e Quesada vão analisar. Vai, do Vale. Oi, Crespo. Sara Bueno, da TV Globo. Crespo, eu queria que você falasse sobre esse 2-1, né? Porque o São Paulo estava vindo, jogando bem, e depois que fez o segundo gol, você acha que o time deu uma relaxada? Não. Acho que jogou bem. Que merecia mais, mas relaxado? Não. Hernan, boa noite. Boa noite. Dentro de diversos desafios que você tem como um treinador, gerenciar as diferentes competições também passa como um dos maiores desafios. Hoje, primeiro jogo de Copa, dentro dessa maratona dos próximos jogos, que terá também viagens longas como a de Medellín. Faz parte de... Se você quer ser competitivo, a primeira coisa que tem que saber é que tem que confiar no grupo, nos atletas, e saber que todos aqueles que têm a possibilidade de jogar vão jogar bem, sabendo que não sempre vão jogar bem, mas dar confiança a eles para demonstrar a todo mundo que pode jogar com a camisa de São Paulo. Então, acho que o time essa noite jogou bem, que mereceu uma diferença maior. Não aconteceu, mas faz parte. É importante mata-mata quando você ganha. Depois vamos a falar quando o jogo de volta, o que vai acontecer, se vai ser suficiente ou não. Mas essa sensação de que foi pouco é legal. Eu gosto assim. Porque quer dizer que o time demonstrou que está jogando bem e que pode fazer ainda mais. Cris, boa noite. Estamos aí ouvindo a entrevista do Crespo, né? Vamos ver se a gente retoma aí. São Paulo há vários anos. E agora ele está tendo uma sequência boa, muito positiva no seu comando. E eu queria saber como tem sido esse contato com ele, como tem sido essa confiança que você tem passado para ele nos dias, para ele poder realmente desempenhar agora com assistências e gols com a camisa do São Paulo. Personalmente, sou muito contente com ele. É importante não esquecer que a gente subiu para ele da Pablo Maia, Rodriguinho, 4 anos atrás. Beraldo, Patrick. Toda essa gente venía com a gente a trabalhar 4 anos atrás. Então, acredito da 4 anos atrás que estos garotos, o garotos de Cochilla, são grandes. Então, ver essa realidade do Rodriguinho, a realidade do Pablo Maia, eu sou muito contente. Contente porque ele merece, porque são boas pessoas, bons atletas. Eu acho que se eles continuar assim, é um bom caminho. Também sou muito contente por Maique, que tive a sua estrela. Então, eu acho que neste momento temos que, como sempre, porque também eu estou acostumado a isso, como falei na minha experiência anterior com os Igor Gomes, com Rodrigo Nesto, com Luan, com Sara, Lisiero, seguramente vou esquecer alguno. A ideia é promover estes jogadores, mas não porque merecem, não porque eles vêm da Cochilla, então... Não. Quem merece joga. E neste momento o Rodriguinho joga. Pablo Maia joga. Mike joga. Quanto? Vamos a ver. Mas a gente quer dar espaço. Mas tem que merecer, não porque uno vem de Cochilla vai jogar. Não me interessa. Não me interessa o passaporte, não me interessa onde vem, se é estrangeiro, se é brasileiro, se é de Cochilla. Que joga.
somos, en ese aspecto, para mí, los atletas no somos todos iguales, mas o conceito é que não interessa, que merece joga. Hernan, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Te pergunto a respeito da estreia do Mike, né, a sua conversa com ele e também as suas impressões de características desse jovem de Cotia, mais um, né, pegando o gancho da sua resposta anterior também. O que falei antes, ele chegou aqui em uma posição que pode aproveitar, porque tem espaço, porque não temos muitos laterais direitos, temos o Cedric, agora ele, mas não pretender dele muitas coisas. Devemos deixar a ele de jogar, de treinar bem, de ganhar o espaço. Neste caso, uma dificuldade no elenco fez que ele pueda jogar. Então, tem que aproveitar o espaço. Hernan, hoje chamou a atenção algumas tentativas de chutes de fora da área, né? O gol do Pablo Maia foi assim, antes o Marcos Antônio, depois o Ferreirinha duas, o Rodriguinho 2 vezes tentou também. E aqui no Brasil a gente critica muito o jogador que às vezes só toca a bola e não chuta de longe. O São Paulo tem chutado, no outro jogo foi assim. Até sobre isso, eu queria entender o quanto que isso é uma orientação sua, mas o quanto isso também mostra que os jogadores estão confiantes. Porque o jogador sem confiança, ele não chuta. As duas coisas. Se una cosa que se repite constantemente, se repite constantemente, quiere decir que el trabajo es ese. Entonces, la gente chuta de afuera, si la gente llega dentro área, si la gente luta, si el team es corto, quiere decir que es una idea, es una identidad, y que la gente tiene que defender esa identidad. Y acho que los atletas se están encontrando bien en esta estructura, en esta idea. Acho que os jogadores se divertem dentro do campo, criam ocasiões, que falamos antes, não? A sensação que a gente merecia mais diferença. Por quê? Porque se joga num certo jeito, o público agradece, gosta. Então, a gente quer mais e mais, porque ainda não aconteceu nada de especial. A ideia é construir para criar uma oportunidade para fazer alguma coisa especial. Estamos no início. Hernan, dentro dessa questão também de estar no início, você falou dos jogadores que você já conhecia da passagem anterior, que subiram. Você e sua comissão sempre acompanharam o São Paulo, mesmo de longe, mas acho que algumas coisas elas só são possíveis quando você acompanha de perto. Algo nesse tempo, nesse início de segundo trabalho, te surpreendeu, que estava fora do seu radar daquilo que você acompanhava o São Paulo? Algum jogador, alguma questão que às vezes você não consegue detectar de fora, mas que trabalhando te surpreende de alguma forma nesse elenco? O que falei, encontrar outra vez a Pablo Maia, ao Patrick, a Rodrigo, com 4 anos, com uma maior experiência de 4 anos com o grupo, já a estrutura física, já você vê que é diferente de antes. Eu sou contente de ter eles aqui e poder dar a possibilidade de, no caso Pablo Maia, voltar a jogar e Rodriguinho criar o espaço para ele jogar em sequência. Mas importante aqui é o grupo, que o grupo está bem, que o grupo acredita, que quer jogar bola, que gosta do jeito que se está jogando, mas com muita tranquilidade, porque ainda não consigo nada. Simplesmente ganhou um jogo que tem que definir na volta, Curitiba, Cuiabá, não, Curitiba. Não acabou. Aqui ganhou o primeiro jogo, tem que esperar, e agora começar a pensar em internacional. Crespo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. O Ferreirinha foi um jogador contratado pelo São Paulo porque atua muito pelos lados do campo, tem um contra um.
E no seu esquema ele se tornou um segundo atacante, atuando aberto às vezes pelo lado esquerdo, direito, flutuando bastante. E parece ter reencontrado o bom futebol. A minha pergunta é em cima do Lucas Ferreira, um jogador que subiu da base, um jogador que se destacou até no começo dessa temporada, marcou gols importantes, como em Copa Libertadores, e que também atua pelo lado do campo. Neste momento, você trabalha esse jogador também na mesma função que o Ferreirinha faz? Como é que você pensa num projeto para esse jovem ainda? Obrigado. Sim. Sim. Trabalha igual que Ferreirinha. Tem que esperar. Esperar para ver. Crespo, boa noite. Você utilizou o Jandrei hoje na partida, acabou poupando o Rafael. A sua ideia é revezar também quando essas competições, caso o São Paulo for avançando, tiver que fazer algumas mudanças? Não. Neste caso foi prever? Previsão. Porque sabemos que eles têm que jogar, não somente porque merece, sino também porque Rafael tem 2 cartões amarelos. Então, pode acontecer que antes ou depois deve jogar no Brasileirão. Então, precisamos que ele tenha ritmo. Achamos que era o jogo para ele ter ritmo. Hernan, boa noite. Mais uma vez falando sobre os desfalques de hoje. Hoje você também começou com o Luciano no banco de reservas, mas que atuou no último domingo no lugar do próprio André Silva, e hoje o André Silva atuando no lugar do Luciano. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre qual a posição que você enxerga melhor um Luciano. Ele um pouco mais avançado disputando posição com o André Silva, ou ele um pouco mais recuado atuando como segundo atacante, e como que você espera essa atuação daqui para frente do seu camisa 10? Eu falei, ele é atacante. É atacante, eu falei que é o tipo de jogador que você conhece até melhor de mim. Deve jogar aí, perto da área, depois que se pode fazer primeira ponta, segunda ponta. Ele sente jogar, ele pode flutuar, ele pode chegar à área, chutar. O importante é que ele deve ter companhia. Deve jogar com outro. Aí. ¿Por quê? Porque ele, quando vem a flutuar, tem uma referência. Se não pode ficar aí, o Ferreirinha vem a jogar. Então, são jogadores que têm uma fantasia, um jeito, um modo, uma maneira de jogar que são diferentes. Então, tem que estar acompanhado. Hernan, boa noite. Na sua primeira passagem aqui no São Paulo, as lesões atrapalharam o seu trabalho, a sequência do time, né? E hoje você perdeu o Wendel ainda na primeira etapa. O elenco curto pode atrapalhar a sequência do São Paulo novamente, tendo em vista que o time está em 3 competições simultâneas? Espero que não. Espero não. Pode acontecer, quando você joga cada três dias, pode acontecer, faz parte. É uma coisa que eu não posso controlar. O elenco aqui, acabou. Encerramos então com o técnico Hernan Crespo. Obrigado a todos pela presença. Tá aí, né? A gente estava discutindo muito isso antes do jogo e ele, numa das respostas, falou que foi apenas, ele até usou o termo prevenção, né? Sem falar muito bem a língua portuguesa ainda, mas as alterações que foram feitas hoje e poupando alguns jogadores, falou em prevenção, mas disse que essa não é uma ideia comum nas próximas partidas. Bom, ainda bem que é assim, né? Então foi só por hoje mesmo, como a gente já previa, né, Pretzel? Não, sem dúvida, Quesada. Eu acho que ele foi muito lacônico nas respostas. A do Lucas Ferreira. Muitíssimo. A do Lucas Ferreira eu comentei com o Milhosa, que ele já respondeu no jogo contra o Fluminense. Tanto é que ele foi rápido também. E a primeira pergunta é a seguinte: o São Paulo diminuiu o ritmo? Não. Eu acho que é uma resposta, mas é uma resposta, ele acha que não, então não tem muito o que dizer sobre isso. Ô, Pretzel. Pois não, PDB. Só um detalhe a respeito dessa questão do Crespo curto e grosso. Acho que na segunda ou terceira coletiva nesse retorno, ele comentou o seguinte: eu vou ter que falar sempre, cada 3 dias vou ter que falar, então ele não gosta muito dessa ideia de ficar dando entrevista a cada 3 dias no futebol brasileiro. Eu não sabia que era assim, PDB, da outra vez, PDB. Que acho que na pandemia era um outro ritmo, né? Pois é, mas vem cá, pessoal. Os treinadores reclamam de tudo. O que eles querem?
Eles já não dão entrevista no dia a dia, só falam depois de jogos. E aí não querem falar. Mas onde é que nós estamos? Como é que ficam os patrocinadores? Pô, mas é um chato também, hein? Não, já tô chamando ele de chato. Foi um baita jogador, é um bom técnico, não é um treinador afirmado ainda. E agora não quer dar entrevista? Pô, dá licença, viu? Me desculpa, viu, Quesada, mas não dá. É muito... Não dá. E tava indo tão bem, né? Acho que as primeiras entrevistas, o PDV acompanhou quase todas, hein, né, PDV? Ele tava mais tranquilão, né? Eu acho que do início até agora, acho que houve uma queda nessa relação dele com as perguntas que são feitas, né? A primeira, realmente, Pretzel tem razão. A primeira ele já meteu um não e ficou até ficou um silêncio aí, né? Depois ele desenvolveu, né? Ele pode dizer não, por que não, né? Então, de repente, responder mais um minutinho. Explica. Agora, PDV, se for possível um dia tu fazer a pergunta para ele, uma pergunta que eu gostaria de fazer, se tu fizesse por mim, que é uma honra e uma satisfação, se ele acha que o Rafael pode ser prejudicado por ser o goleiro que mais pratica o antijogo na Série A do Brasileiro, viu, PDV? Só isso. Boa. Bom tema. É isso aí. Bom, gente, você acha, pelo semblante aí, você acha que ele sai daqui preocupado com o jogo da volta, ô PDV? Olha, preocupado não. Eu senti ele só querendo dar um recado de que, obviamente, acho que principalmente pelo gol sofrido, não tem nada definido, né? Eu acho que o Crespo estaria um pouco mais tranquilo o resultado tivesse terminado 2-0 para o São Paulo, como parecia. Mas creio que não. Acho que ele está, de alguma forma, satisfeito com o que ele viu. Pretzel, esse golzinho aí dá uma esperança, hein? É um fio de esperança, hein? Não, sem dúvida. O jogo 2-0 estava morto para mim. Agora, 2-1, óbvio que tu muda o ambiente para a volta. Se o Atlético Paranaense ganhar do Paysandu domingo, que esse jogo é a abertura do retorno, o Atlético tem que ganhar. E o Paysandu, depois que o Claudinei Oliveira chegou, o Paysandu pulou de 4 para 20 pontos. O Claudinei fez 16 pontos com o Paysandu. Ainda que esteja na zona de rebaixamento, estava na lanterna. Então ele está com 20 pontos agora. O Atlético tem 25. O Atlético está 5 pontos na frente do Paysandu. Então esse jogo de domingo é fundamental. Se o Furacão ganha esse jogo e vai a 28, o Odair põe força máxima no jogo da próxima quarta-feira em Curitiba. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Mestre, Quesadinha. Oi, João Paulo Capelano. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pra semana que vem, tudo bem que ainda tem Campeonato Brasileiro, aquela história toda, mas pra semana que vem, São Paulo tem que entrar com a mesma estratégia, time alternativo, ou é força máxima? Não, força máxima. Gente, o São Paulo não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Não sei, eu já ouvi o Pretzel falar que não sei qual é a tua opinião aí do PDV. Eu acho que não briga pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo briga nas Copas. Na Libertadores eu não descarto o São Paulo ir até uma final, não descarto mesmo. E nessa Copa do Brasil também. Agora, o que eu ouvi muito do torcedor São Paulino, que legal, a gente pegou um time que tá na Série B que não tá tão bem assim. Eu acho que o São Paulo não vai parar justamente no Atlético Paranaense. E a ideia tem que ser totalmente diferente. Aí tem que escalar o que tem de melhor. Aí não dá pra pensar em mix de escalação para pegar o Atlético lá na casa do Atlético. Para mim é time titular, não tem nem que discutir isso daí. Mas eu acho engraçado, sabe, Pretzel, uma coisa. Beleza, eu também tô concordando com vocês, tem que ir com força máxima. Mas não era mais fácil ter colocado força máxima hoje? Mata o confronto e aí leva um time alternativo lá para Curitiba, que você evita desgaste, evita viagem, evita logística. Não seria mais coerente isso, Pretzel? Olha, sim, eu até achei que ele ia botar time titular hoje, seria mais coerente, e acho que ele não vai poupar contra o Inter, até porque o Inter tá numa crisezinha lá interna, então eu acho que ele vai jogar com o máximo de titulares possíveis na realidade, em Porto Alegre, e na quarta-feira, depois de ter ganho por 2-1, se fosse 2-0, acho que ele iria de misto, 2-1 ele vai com força máxima. Eu acho que é mais ou menos. E eu tenho uma dúvida. Oi, diga lá. Vai direto para Curitiba ou será que volta? Já tem isso daí definido? Não sei se o PDV já tem essa informação. Se bem que é logo ali, né? Mas eu acho que seria um voo a menos, né? Eu não sei, eu iria de Porto Alegre para Curitiba, sabe? O jogo é quarta-feira, né? O jogo é quarta e não quinta, não é isso? Não, tu tem razão, até porque... Não.
o jogo contra o Inter vai terminar 11 da noite. Sem razão. Não é isso, então isso, aí só voltaria no dia seguinte, certo, Prédio? Dorme em Porto Alegre, viaja segunda para Curitiba, certamente. Para Curitiba, porque senão vai ter que viajar segunda para São Paulo e na terça colocar os jogadores no avião para ir para Curitiba. Não vão fazer isso. Não faz sentido, né? O jogo na quarta-feira, quer dizer, você sai no final de semana, volta para São Paulo, depois pega outro, lógico, já tá lá numa perna, né, velho? Facilita. E a boleirada fica com o saco bem cheio, e quem viaja muito de avião, eu já viajei mais, o Prédio também e tal, mas tem uma época que realmente, né, por exemplo, 2014... A seleção toda hora tinha que voltar pra Granja Comari, um negócio totalmente desnecessário. Nada a ver, né? Nada a ver. Dorme na cidade onde tá jogando e depois pega o avião pra próxima cidade onde vai jogar. Você elimina 7 pernas de viagem aí só nessa brincadeira, pô. É verdade. Meus amigos, eu quero fazer o destaque final de vocês aqui no apito final. O nosso repórter Bandeirantes, Paulo do Vale, eu vou falar uma coisa. Os jogadores são cheirosos, uma barbaridade. Que eles tomam banho, colocam perfume. Agora, eu tô pra ver um cara mais estiloso que Hernan Crespo, que jogou essa criança também, é brincadeira. Ele tá aqui na minha frente, num setor já sendo abraçado pela torcida mirim do São Paulo. E é impressionante a elegância deste homem, hein? É brincadeira, velho. O terno dele paga meu apartamento à vista, ainda sobra os trocados. E aí, Paulo do Vale, mais alguém na zona mista aqui do estádio do Morumbi, PDV? Não, acabou, passou a régua. Final, vamos lá, PDV, solta a voz aí do Vale. É isso aí, Capela. No domingo tem duelo contra o Internacional 8h30, Campeonato Brasileiro. São Paulo olha para a parte da frente da tabela, com jogadores fora desse jogo. Ferreirinha e Alan Franco cumprem suspensão. Titulares hoje, no domingo, não enfrentam a equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Capela. PDV, bom descanso para você. Amanhã, na sequência da programação esportiva da Bandeirantes, no Nossa Área. Na sequência, os donos da bola, Esporte e Debate e no Resenha também. Um abraço para você, do Vale. Parabéns pelo trampo. Abraço. Grande Paulo do Vale, dos trabalhos técnicos internos e externos de todo o timaço Bandeirantes, hein? Com o Rafael Pellegrini aqui comigo, com o nosso Azeitona, grande Azeitoninha, ele tá demais, ó. E a criançada começa a gritar aqui no estádio do Morumbi, porque eu tô aqui na porta que dá acesso a alguns jogadores e dirigentes que saem por esse lado. E agora há pouco passou o Crespo. Nossa, impressionante o Crespo, a adoração que ele já tem por boa parte da torcida do São Paulo, né? Que é bem verdade, conquistou um título paulista, foi embora e agora voltou pelas primeiras vezes, ele curtindo essa experiência de ter o Morumbi lotado, coisa que não aconteceu na época da pandemia por motivos óbvios. Destaque final do comentarista Bandeirantes, aqui comigo no estádio do Morumbi. Pois não, Leandro Quesada, gostou do jogo por fim das contas aí, Quessadinho? Resumão do jogo aí. Venceu em casa, sempre é melhor vencer em casa do que qualquer outra coisa. O que a gente tá discutindo aqui era a possibilidade de ter criado uma vantagem maior do que esse 2-1. 2-0 seria bem melhor, né? São Paulo tem condições de jogar lá na arena do Atlético e vencer? Sim, mas há uma perspectiva do outro lado, por mais que seja uma perspectiva menor, de encarar essa possibilidade também de pegar essa vaga, né? Então, realmente é um jogo que está aberto, mas eu ainda acho que o São Paulo é favorito nesse duelo. Se jogar com o time titular e se empenhar mais do que se empenhou hoje, aí eu discordo do Crespo. Eu acho que o time teve uma queda, assim, em alguns momentos. Ele não gostou da indagação, não gostou de tocar nesse tema, mas quem acompanhou o jogo, como eu acompanhei, você, PDV, o Pretzel que comentou comigo, o Ulisses estava aqui na cabine com a gente percebeu que o São Paulo, em alguns momentos do jogo, tirou o pé. Isso é fato, tirou o pé. E o Luciano que entrou é o grande símbolo disso, né? Entrou meio que na câmera lenta, no slow motion, e isso atrapalhou um pouquinho os planos do São Paulo de construir um resultado melhor. Leandro Quesada, comentarista Bandeirantes. Quessadinha, estaremos juntos nesta sexta-feira. Coisa linda! No Esporte e Debate a partir das 7h30. Quessadinha, bom descanso. Convidado especial desse, te dou um abraço ainda aí. Tá? Bom, pois é. Eu não estava nem contando com isso. Ô, Pretzel, presidente do Corinthians, Osmar Stabile, tá confirmado sexta-feira, 7h30, conosco, nos estúdios da Rádio Bandeirantes, amanhã. Pudemos agora anunciar a confirmação, ele me mandou mensagem há pouco, um abraço para ele. Osmar Stabile, amanhã no estúdio da Rádio Bandeirantes, ao vivo, às 7h30, no Esporte e Debate Especial. Maravilha, então ó, fica o convite para você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes. Teremos uma entrevista exclusiva, ao vivo, hein? A partir das 7h30 da noite, o Esporte em Debate, com todo o nosso timaço, recebendo com muita alegria
Osmar Stabile, presidente, pelo menos até agora, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Xandão, seu destaque final aí, Xandão. Gostou do São Paulo, gostou do Atlético, Gostou do jogo ou achou uma porcaria? Não, a vitória do São Paulo foi melhor do que o jogo. E aí é o seguinte, mata-mata tu tem que classificar, não precisa jogar bem. Então se o São Paulo passar nos pênaltis semana que vem, estará bom. Essa que é a realidade. Olho no São Paulo na Copa do Brasil, hein? Passando do Atlético, vai que o Palmeiras é eliminado pelo Corinthians, já fica um paulista pela frente. O Cruzeiro vai ter que ganhar do CRB lá em Maceió. Acho que é favorito, mas vai que daqui a pouco, imagina só, hein, Capelanes, os grandes passam, e aí passam CSA e CRB, tu imagina só? Aí para umas quartas de final. Os confrontos já podem ficar mais fáceis, sem tirar o mérito, é claro, dos times alagoanos. Só uma constatação, viu? Pipocou, hein? Não entrevistou o gerente de comunicação, José Eduardo Martins. Tu era mais incisivo recentemente, viu, Capelanes? Um grande abraço e até amanhã, Capelanes. Boa noite. Um abraço, valeu, Xandão. Bom descanso para você também. Os comentaristas bandeirantes Alexandre Pretzel, Leandro Nem Quesada. ouviu, né? A corneta é vida, tu nem ouviu, pipocou. Um abraço. Posso falar? Sabe por que eu não ouvi? Vou te falar por que eu não ouvi. Porque tem um camarada aqui, ó, é nóis! Aê, garoto, tirou uma foto. Qual é o seu nome, irmão? Tiago, você veio aqui me abordar aqui no Morumbi e falou que a gente bateu boca em rede social. É isso mesmo, velho? Foi. Se eu soubesse que você era desse tamanho, eu não tinha batido boca, velho. O cara tem 3,5 metros, velho. É brincadeira, não? Vou te marcar lá. Marca lá. Torce pra quem, irmão? São Paulo. Cadê o manto, velho? Tá aqui, ó. Cadê o manto, velho? Tá por baixo, é. Vocês estão de... Aê, garoto! O Capelanes, Abraço, escuta um Dá pouquinho. Oi, fala, Xandão. Escuta a minha despedida. Tu fosse aí pra tirar foto, não fosse pra apresentar o programa. Foi o apito final irmão. mais ególatra que eu já vi na minha vida. Não. Um grande abraço, O até PDV, amanhã no Esporte Debate. PDV é testemunha que eu tava lá dentro da Zona Mista ao lado dele, que inclusive eu quis participar da entrevista coletiva do Odair. A do Crespo não ia participar, que o PDV já tava lá. Aí eu falei, PDV, vou lá pro Odair Helman, você fica na Zona Mista e depois você vai pro Crespo, beleza? Beleza. E aí, em determinado momento, eu fui chutado do setor de Zona Mista e tive que me posicionar aqui pro lugar dos busões aqui. Mas também é legal, velho, cada um trazendo um ponto de vista. O apito final mais ególatra do rádio esportivo foi ótimo. Um abraço, até a próxima. Outro, Alexandre Pretzel, comentarista Bandeirantes. Ô Bruno Milhozzi, tá vivo aí, Bruninho? Fala comigo aí, Milhozzi. Fala, Capela, tô vivo, viu? Acompanhando aqui o duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Já na segunda etapa, segue 0-0 o duelo no Maracanã, Capê. Narra um pouquinho aí, vai. Narra um pouquinho desse jogo aí, vai. Se não souber o nome do cara, inventa o nome, vai. Se vira. Pô, posicionar pelo lado esquerdo aqui o time do Atlético Mineiro, a batida do Hulk de fora da área, defesa do Rossi, hein? Tranquilo. Gabriel Menino aparecia por ali, segue 0-0 no Maracanã, Capê. Que é isso, irmão? Engoliu uma meia aí, pô? Ah, pô. Me assustou aqui, eu não peguei escalação, nada, mas foi no improviso aí. Você tá demais, você vive grande fase. Valeu, PDV, abraço pra você. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em destaque os parceiros comerciais e também a interatividade, a galera que manda pra gente participação. A galera tá meio pra baixo, tá meio down, tá meio caído, a galera tá na pegada aí. Tem mensagem de WhatsApp, tem youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial aí. Fala comigo, Milhozzi! Foi dormir, perdemos a produção. Oi, Capê, opa. É mole. Temos Bom sim dia, participação do irmão. ouvinte, viu, Capê? Só chamar. Então vai, Bruninho. Vamos lá, Capê. Então, ouvindo agora quem manda mensagem no nosso Tá WhatsApp. tudo bem, Milhozzi? Como é que estão as coisas aí, velho? O que tá Tudo acontecendo? bem, Capela, tudo bem. Tô aqui conversando com o tá Pretzel, né? acontecendo, Vendo o irmão? finalzinho do jogo. E ouvindo também o Pretzel ouvinte tá Bandeirantes que cheio do saco. fala agora na RB. Vai, então. Salve, sou corintiano. Nos beneficiamos aí, tava impedido. Porém, eu não concordo com a regra. Pra mim, o cara tá com 2 centímetros impedido, ou 5 centímetros impedido, ou 10. O cara não tá levando vantagem quase que nenhuma. Pra mim, eu acho que o futebol mundial tinha que mudar a regra. Pro cara só tá impedido se ele tiver com o corpo inteiro na frente. Pelanes, Vitor Itaquera, São Paulo. Seja sincero, ontem o Palmeiras foi roubado, não foi não? Não. Meu amigo Capelanes, boa noite. Quem tá falando é Fabiano de Curitiba. Ô, garoto. Meu amigo, o que aconteceu com o nosso time, cara? Tomar uma pindaíba do São Paulo, cara. Aos 42 do segundo tempo, né? Fazer o gol, cara. E jogar com o time em reserva, cara. É soda, né?
Mas vamos que vamos, que aqui em Curitiba o bicho vai pegar quinta-feira que vem, meu amigo. Bora que bora. Noite, Marcílio de São Vicente. 2-0, tava tranquilo, tava dentro. 2-1, deu sopa pro azar. Pode ser até que vai aqui, né? Que o Atlético ganhe de um gol, que não é nada improvável, mas com 2-0 já era mais difícil. Mas ainda o São Paulo ainda é favorito, mas vacilou porque o jogo lá no campo do Atlético Paranaense, já viu naquela pressão, e eu já vi esse filme, né? Então, para variar, o São Paulo relaxou, desfocou e tomou o gol. Boa noite, Rodrigo de João Pessoa, na Paraíba. Só explicando que o São Paulo já está classificado. E peço pro Capelani não ter vergonha. Só isso, que é o São Paulo. O Crespo tem razão, cara. Ficar respondendo essas perguntinhas fracas aí desses repórteres de hoje em dia, de 3 em 3 dias, deve ser um saco mesmo, viu? Nascimento do Jabaquara. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, Mancini aqui de Santos. Vocês são maravilhosos. A autenticidade de vocês é algo impressionante. E o que contagia em vocês, além da inteligência, do conteúdo, que eu sou teu fãzão, Alexandre Pérez, é a sinceridade, cara. Vocês passam sinceridade. Tá entendendo? E numa palavra, num tipo de se expressar que nós entendemos, sem muito lero-lero. Parabéns. O Quarteto Fantástico do Esporte em Debate. Ó, Vitória, seu Capelães é demais, cara. Boa noite, aqui é o João Carlos de Araçatuba. Ajuda eu aqui, que minha memória é muito ruim. Mas, ó, pessoal aí que fez o jogo aí. Cara, tá ficando muito chato esse negócio de poupar. Ridículo. Não consigo entender a lógica. Se fosse pelo menos numa final, né? Se tivesse que disputar uma final domingo, sem sentido. Mas eu não lembro de se pouparem grandes jogadores. Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Ajuda eu aí, se naquela época se poupavam eles. Eu não lembro. Fala, Capela! Quem tá falando é o cachorro. Milton Mendes aqui, direto da Califórnia, Concord, Califórnia. Acompanho vocês aí diariamente. Sensacional, hein? Playboy, PIB alto. É nóis, tamo junto. É nóis. Aí, Capela, a participação do nosso ouvinte, tá chegando mais áudio, mas por enquanto é isso, pessoal. Claro, tá falando que já deu São Paulo nesse duelo aí das oitavas de final. Quem não mata muitas vezes pode morrer. Deixaram o Furacão vivo. Semana que vem eu quero ver essa resenha aí. Eu tava até, inclusive, aqui na parte externa, conversando com alguns torcedores e os caras, 2-0 tava no papo, agora 2-1, vamos aguardar. Parceiros comerciais, em destaque pra você, é o apito final, microfone de esportes da Bandeirantes, deu São Paulo. E ó, presta atenção. Ouça só o nível dos decibéis de Ulisses Costa no segundo gol do São Paulo. E na volta do intervalo, ouça o gol do Atlético Paranaense. O gol do São Paulo é gol do São Paulo. Gol do Atlético é gol do Atlético. Ouça aí, torcedor. É o futebol da Bandeirantes, vem pro jogo, o time do São Paulo, a abertura foi feita à frente. Enzo Dias cruzou, vai ser o gol! Tirou de cabeça o chute, a bola voltou de primeira pancada, ali o gol! Pablo Maia! Gol! Cruzamento perfeito, a pancada do Marcos Antônio, ele explode em cima do Léo Pelé, ela volta, entrada da área para Pablo Maia, ele enche o pé, ela bate na trave direita, corre na bochecha direita da rede, morre no fundo do gol, Pablo Maia, gol, emoção maior do futebol, é essa emoção que você proporciona à torcida do São Paulo, Pablo Maia,
no retorno ao time do São Paulo. São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. No campo de ataque, Alan Fruto solta para Rodriguinho. Ele domina do campo de ataque, vai para quem em cima da marcação. Frente ao lance, tanto toque de bola. Lindo lance do Rodriguinho, passou, deu para trás, vai sair mais um, bateu! Ferreirinha. São Paulo no Morumbi! Num lance sensacional do Ferreirinha, ele passa por 4 jogadores da equipe do Atlético Paranaense, entra na grande área, leva na linha de fundo, ergue a cabeça e com convicção, ele cruza para Ferreirinha na marca do pênalti, na entrada da pequena área, meteu um canhão pro gol no canto esquerdo para fazer o segundo gol do São Paulo no jogo. Pode dar meio gol pro Rodriguinho no gol do Ferreirinha. Ferreirinha, com emoção maior do futebol, essa emoção Ferreirinha que você proporciona a torcida do São Paulo no Morumbi. São Paulo 2, Atlético Paranaense 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
volta no toque de bola dentro do Atlético. Cruzamento na boca do gol, vai pintar o gol, bateu, Viveiro! Tristeza dele, velho. Ó os decibéis, ó. Olha, vai chorar com o gol do Atlético, olha. Olha só. Do Atlético! Gol de 5 segundos. Sem empolgação. Olha a tristeza. Olha, Viveiros, que pena! São Paulo, bola enfiada, cruzamento vem do setor de direita, ele mergulha, entra, bate forte, a bola passa pelo Jandrei. Forte, até embargou a voz. São Paulo 2, Atlético 1, gol emocionante. Olha só, olha o destaque do gol, olha lá. Já vai passar pro repórter, olha lá. O detalhe do gol é teu desaí. Aí, ó, falei, é brincadeira. Deu a zaga do São Paulo. Que bobeira, né? Não é mérito do Atlético, é bobeira da zaga do São Paulo. Pode voltar pra mim aqui, bicha. É brincadeira. O gol do Rodriguinho não, a jogada do Rodriguinho pro gol do Ferreirinha, ele ficou quase 1 minuto e meio. O gol inteiro do Atlético não passou de 15 segundos. É realmente uma transmissão imparcial. Bruno Milhozzi, tem bola rolando, Copa do Brasil, tem gol do Galão, é isso mesmo, Milhozzi? É, Capela, aos 20 da segunda etapa, saidinha do Flamengo. Goleiro Rossi toca para Léo Pereira, que entrega um presentaço para Coelho invadir a área. Ex-Atlético Paranaense, hein? Fez o gol, 1-0 pro Atlético Mineiro em pleno Maracanã. Agora 23 minutos da segunda etapa, o Galo tá surpreendendo o Flamengo, Capê. Poupando o jogador. Que mania é essa que os caras têm de poupar jogadores, velho? Fala pra mim, ô Bruno Milhozzi, quantos titulares o Flamengo entrou em campo hoje, hein? Capê, alguns, viu? Porque o Rossi é titular, na direita o Varela não. Zaga de Léo Ortiz, Léo Pereira é titular, pela esquerda o Vinha não. Meio de campo, esse é bem em reserva, Everton Araújo e Alain com Matheus Gonçalves armando. Ataque era titular de Luiz Araújo, Pedro e Plata. Então, dá pra dizer que uns 5 titulares absolutos. É um timão misto do Flamengo que tá perdendo. É mole, velho. É mole. Ficar poupando o jogador em Copa do Brasil, velho. Competição importante, que dá grana, exposição, um monte de coisa. É brincadeira. O Quesada gritando pra gente ir embora aqui. Por sinal, 10h58 é hora de dormir, é verdade. 11 da noite vai marcar o quinto sinal pra você. O nosso timaço técnico interno e externo da Bandeirantes está por aqui. E mandando um forte abraço pra todos vocês que acompanharam essa vitória do São Paulo. Muitas vezes quem não mata pode morrer. Fica pra semana que vem, quarta-feira, em Curitiba, Arena da Baixada, claro, com transmissão da Bandeirantes. Tem Atlético Paranaense e São Paulo Futebol Clube. Bruninho, um abraço pra você, até amanhã, hein? Valeu, Capela, até amanhã. Voltaremos aí com o Esporte em Debate especial, hein? Importante pra quem acompanha o Coringão. É isso aí, um abraço pra você, pro nosso timaço técnico, Michel Lopes, a mesa de som, Central Técnica Bandeirantes, está só o Beto Rebeck aí, é isso ou não? E Caiame Martins, também tá por aqui. Caiame Martins. Abraço para toda a galera, com imagens do Switcher do youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques, grande Alesão, gente boa demais, dos melhores profissionais da casa. E também temos aqui Rafael Pellegrini e o Azeitoninha. Eu esqueci o nome completo do Azeitoninha. Vem cá, Azeitoninha. Aqui no setor. Guilherme Mordente, capeta. Deu uma falhadinha aí. Mas seguimos aqui na reta final do nosso apito final da Rádio Bandeirantes. Só para atualizar também, a gente tem agora o Galo vencendo o Flamengo por 1-0, mais cedo 2-1 para o São Paulo sobre o Atlético Paranaense, Série B do Brasileirão. Coritiba batendo o Vila Nova por 2-1, ainda em andamento. 11 horas da noite, Capela, e aí? Mano, o que você falou? Fala. É um animal. Eu fiquei brincando com o fio do microfone, eu tirei o fio do microfone do equipamento. Meu Deus do céu, cara. É a última vez que eu te espero no estádio. Vamos embora. Então tá bom. Com o nosso timaço técnico interno e externo, a gente se despede. Voltaremos amanhã no Esporte em Debate, a partir das 7h30, com uma entrevista exclusiva. Tchau, Corinthians. Tudo corintiano indo embora do estádio aqui, ó. Com uma entrevista exclusiva de Osmar Stabile, presidente do Corinthians, que vai falar conosco ao vivo nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e como sempre... Tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.